Esse aqui. Foi? Tamo ao vivo? Pessoal, boa noite. Tamo ao vivo. Agradecer mais uma vez aí a Deus primeiramente. Mais um momento aqui de diálogo. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Tá. Tá legal? Tá legal aqui? Eu acho que tá, né? Tá ok? Todo mundo ok? Agradecer aí o diretor do hospital, Leandro Coelho, Leandro Oliveira, secretário de saúde. Vamos estar aqui falando mais um pouquinho da saúde do nosso município. Né? Quero aqui primeiramente agradecer nossos parceiros. Espaço Mix aí. Tô chateado que venderam nossas cadeiras, que era vermelha, agora ficou preta, né? Vou querer uma comissão aí da divulgação. Agradecer a IK Sublimações, que faz venda aí, confeccionário de uniformes de futebol, faz aí caneca, bonés, né? E tudo que, principalmente canecas, às vezes você esquece de dar um presente, presentear aí um ente querido, um amigo, um familiar, e está aí comemorando o aniversário, então você pode ligar para eles, que é quase que instantâneo, né? Eles conseguem fazer também a entrega. Então eu quero agradecer esse parceiro, Potox Salgado, daqui a pouco também vai estar chegando um salgadinho. Hoje, tô na dieta, hoje eu tô na dieta bravo. Né? Estamos aqui, o nosso objetivo, pessoal, é longe de querer defender a secretaria, defender o prefeito, é falar realmente a realidade do nosso município. Sabemos aqui, o secretário, o diretor vai concordar comigo, que o município ainda está um pouco longe da realidade que a nossa população merece e precisa. Mas em pouco mais de 60 dias, muita coisa foi feita. Hoje, nós vamos estar falando sobre isso, sobre fake news, sobre, em questão de abertura de crédito da Câmara, vamos estar falando de Castamurov, enfim, de vários assuntos. Então eu peço a você que está assistindo, que compartilhe esse vídeo. Se possível, pega esse link e manda para um amigo, para quem é daqui da cidade, para que possa ir assistir. Esse vídeo vai ficar salvo depois também na nossa página, vereador João Márcio, né? Quem não acompanha pela página também, pode estar acompanhando também no Instagram, vereador João Márcio. E a gente busca aí e tenta ao máximo ser transparente e, acima de tudo, trabalhar com a verdade. Então vamos estar falando de vários assuntos, cirurgias aí, ortopédica, enfim, vários assuntos que vão realmente de encontro com a nossa cidade. Secretário, boa noite aí, pode dar uma boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro Coelho, diretor do hospital. Boa noite, vereador João Márcio. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando no podcast. E que nessa noite a gente possa esclarecer dúvidas e trazer um entendimento maior para a população de Itatiaia. Agora é contigo. Boa noite, vereador João, boa noite, secretário, boa noite, equipe que está aqui atrás, boa noite a todo mundo. Mais uma oportunidade que a gente tem de passar a verdade, a realidade. Para que... Opa, tá legal? Quer levantar? Levanta um pouquinho. Não, tá tranquilo. Para a gente poder realmente passar a realidade do que está acontecendo, eu especificamente no hospital e o secretário num campo maior de atuação, que é a saúde como um todo em Itatiaia. Vamos estar falando aí iniciando, de notícias boas. Tá falando aí do Castamóvel, secretário. Como é que tá esse Castamóvel? Eu passei no Campo Alegre, eu vi que a prefeitura divulgou e tem pessoas já fazendo o cadastro para poder tá fazendo aí, né? Castrando os animais aí. E queria que você falasse um pouco sobre isso, a respeito disso. Como é que tá sendo o procedimento? Como é que tá a quantidade de pessoas que estão procurando? Tá tendo demanda? Como é que tá isso? Então, vereador, primeiro dar a boa notícia para a população de Itatiaia, de que o castramóvel hoje é uma realidade, né? Será uma realidade a partir da semana que vem. Vai ser a primeira cirurgia realizada na próxima quarta-feira. A gente vai já iniciar com 2 animais, né, como uma forma simbólica na quarta-feira, e depois na quinta-feira a gente já vai estar chamando a lista de espera. Bem, a Secretaria de Saúde, né, através da Prefeitura Municipal de Itatiaia, promoveu o castramóvel, realizou de fato a inauguração desse castramóvel, que já está no município desde o ano passado, né, e já foi alvo de muitas críticas, né, e com certeza críticas eu acho completamente pertinentes, porque de fato foi um investimento que estava parado. Foi um investimento, uma emenda parlamentar, se eu não me engano, que foi doada e estava muitos meses, eu não sei quando chegou o ano 2020, eu não tenho essa informação, mas o 2021 ficou completamente parado e nós nos deparamos com um desafio onde existia o equipamento, mas não existia profissional e nem insumo para poder fazer a castração. Então não adianta só a gente ter um equipamento móvel que a gente se desloca, que tem toda uma estrutura cirúrgica para o veterinário, porém não ter profissionais e nem os insumos para poder operar. Então a gente iniciou esse desafio com que nesses 70 dias praticamente de gestão na saúde, também dessemos prioridade para os animais e não só para as pessoas. A gente tem dado para as pessoas, mas também tem dado para os animais e para os munícipes que têm os seus bichinhos de estimação. Então, a partir de quarta-feira, a boa notícia é que a gente começa já a fazer a castração. A média vai ser entre 5 a 7 animais castrados por dia. Então isso vai dar uma média aí de 150 a 200, 150 não, de 100 a
140 animais mês. A gente vai estar priorizando, não que a gente já colocou isso na rede social e teve gente que perguntou, mas é só Bolsa Família? É só protetor dos animais? Não. Na realidade, a prioridade da fila vai ser protetor dos animais e Bolsa Família, por questões sociais, né, de não poder pagar um veterinário. Mas o castramóvel é aberto para toda a população, só que a gente vai dar prioridade para esses grupos. Que tipo de animal inicialmente vai ser castrado? Animais felinos, gatos, né, e cachorros até 10 quilos, cachorros de pequeno porte que a gente chama. Você vai dizer, mas aí as pessoas falam, mas e os cachorros de grande porte, né, os animais mais pesados? Na realidade a gente ainda não vai fazer porque existe uma defasagem de anestésico hoje no Brasil. Então, por conta então não do é porque Covid, a prefeitura já não quer fazer. A prefeitura não quer fazer, exatamente. Porque animais como esse, de grande porte, eles requerem um tipo de anestésico mais pesado. E aí, consequentemente, a gente não tem esse anestésico ainda no mercado por conta dessa situação de Covid e de pandemia, porque são anestésicos usados também em humanos. Então, medicamento e insumo nesse período de pandemia tem lugar que você não consegue achar. Então, não é só uma questão de licitar. É licitar, ter o preço e ainda conseguir achar, tendo em vista a crise que existe no mundo inteiro desses insumos e dessas medicações. Então, a gente vai começar com felinos e cachorros de pequeno porte até 10 quilos. Resende também faz um trabalho idêntico ao nosso. Resende também não castra ainda animais de grande porte, justamente por conta dessa questão do sedativo. Então a gente vai começar com animais pequenos e animais, gatos e cachorros até 10 quilos. É importante falar que, paralelamente, as coisas também o ser humano vai acontecendo. Porque as pessoas vão falar assim, poxa, começou a castrar o castramóvel, os animais, mas está faltando aqui isso, está faltando um exame na rede. Então, a Secretaria de Saúde ela vem trabalhando em todo sentido. É igual a prefeitura. Tem pessoas que às vezes criticam, poxa, o prefeito está fazendo asfalto, mas está faltando medicamento. Não, o orçamento ele é amplo, ele tem a Secretaria de Obras tem seu orçamento, a Secretaria de Administração tem seu orçamento, sim, a saúde, o meio ambiente, enfim. Então, não necessariamente ação do momento pandêmico, não é tudo para a saúde, as coisas vão acontecendo. Então, deixar bem claro que daqui a pouco começa a vir as críticas e as fake news, porque estão castrando os animais, mas estão esquecendo aí do ser humano. Então, é importante a gente estar ressaltando isso aí. A gente tem, secretário, lá na Câmara, é importante falar isso aí, que vem causando muita polêmica na cidade, que as pessoas vão distorcendo. Sim. E as pessoas, assim, eu encontrei com a pessoa no banco, e ela perguntou, vereador, vocês vão novamente fazer um empréstimo lá na Câmara? Através de qual banco? E aí eu falei, empréstimo? Como assim? É um empréstimo de 30 milhões, estão falando que é 30 milhões. Então eu fiz uma live, falei sobre isso, gosto de explicar isso, porque as pessoas tentam distorcer, e infelizmente as pessoas da população, que às vezes vê um vídeo de alguém falando de empréstimo, acreditam naquilo que vê. E hoje a internet ela tem o seu ponto positivo, ela pode ter o seu alcance, né? E ela pode ser utilizada aí por bem, mas tem pessoas também, infelizmente, ficam fazendo isso. Nós temos hoje 2 projetos na Câmara, um de 17 milhões, que na verdade é um remanejamento. Então, abertura de crédito não é empréstimo. Empréstimo chama operação de crédito. Empréstimo. Esse é um empréstimo. Né? E abertura de crédito, inclusive esse, é um remanejamento dentro do orçamento. Ali dentro desses 17 milhões, tem um repasse que é obrigatório para a Câmara de 7%. Que vai dar um montante de 2,8 milhões. Que é obrigatório. A Câmara vai usar? Acredito que não. Mas o que faz com o dinheiro? No final do ano, a Câmara devolve tudo para a Prefeitura e será inserido, acredito que não vai ser utilizado esse ano, no orçamento do ano que vem. E que vai, com certeza, aí, uma vez que o orçamento foi fechado, encaminhado à Câmara para ser votado em dezembro, até dezembro, então provavelmente vai ser uma abertura de crédito por superávit no ano seguinte. Exatamente. Então já fica claro isso aqui. Se a Câmara devolver 2 milhões e 800, no ano que vem já vai ter uma abertura de crédito de superávit de 2 milhões. Esse valor que já existe, valor que não foi autorização para utilizar. Temos ali 5 milhões, segundo o secretário de Finanças, né, que é o repasse para a educação. Obrigatório. Porque, João, você pode pegar 17 milhões e usar na saúde? Infelizmente, não, tem que cumprir os 7%, tem que cumprir o percentual da educação. Então são coisas que as pessoas às vezes ficam distorcendo no dia a dia. Em relação a isso. E, vereador, isso é ruim porque chega alguém lá na internet e fala, tem 30 milhões de empréstimos. Não, é porque eles estão falando da outra vez que foi 22 milhões e 400 aproximadamente, e aí falaram que é 30 milhões. E detalhe, tem vereador que em reunião virou esses dias e falou assim, não, mas e aquele empréstimo não, empréstimo não, perdão. E aquela abertura de crédito de 30 milhões? Eu virei pra ele e falei, que abertura? Aí ele, não, você não gosta que fala. Eu falei, não gosto que fala a verdade. O valor é esse e tá no boletim. Sim. Eu fiz um vídeo aí, tá lá de 11 minutos, onde eu mostrei a fonte, onde tá lá a abertura de crédito. Os decretos estão lá no site da prefeitura, no boletim. Entendeu? Então, assim, as pessoas começam a distorcer isso. E é importante frisar, vereador, que
Mesmo que tivéssemos 30 milhões hoje disponível, não se usa 30 milhões de um dia para o outro. Você tem todo um processo para poder utilizar esse valor, entende? Então, se eu tiver 30 milhões na conta da saúde hoje, eu não posso gastar. Eu vou lá e compro o que está faltando, tem que passar pelos processos. É o que a gente está fazendo dos 70 dias que a gente assumiu para cá. Muita coisa tem acontecido. Medicamento tem chegado, insumo tem chegado. Né? A gente não compra de um dia para o outro. Ainda que a gente tivesse 100 milhões hoje, a gente não conseguiria resolver de um dia para o outro. Não consegue resolver o problema, até porque a gestão que teve aí, interina, fez, segundo informações, e foi claro aí, que gerou todo esse problema na cidade, várias dispensas de licitação. Então como é que você dá continuidade aí? Exatamente. Se passou um ano e a prefeitura só fez dispensa de licitação, sendo que nós temos tempo. E aí, para quem fala que quer lisura, transparência, a gente está fazendo uma gestão exatamente nesse sentido. Por isso não está aparecendo as coisas caindo do céu. E a gente, eu queria fazer um convite para aqueles que seguindo a sua rede social e também essas pessoas que criticam e até as que não criticam. Se um dia quiser ir na Secretaria de Saúde, eu teria o maior prazer de atender, levar elas no fundo, na gestão do Fundo Municipal de Saúde, na Claudinha e no Valdir. Sim. E se quiser mostrar para eles hoje o que a saúde tem na conta, o que foi gasto, assim como foi enviado o relatório para a Câmara de Vereadores, né? E foi, inclusive, os vereadores de oposição viram isso, têm acesso. Todos eles vão sempre na Secretaria de Saúde buscar informação e a gente passa todas as informações, tanto para quem é de situação ou de oposição, independente de qualquer coisa, porque eles são agentes fiscalizadores. Claro. E o nosso papel é mostrar aquilo que a gente está fazendo. Então não há nenhum tipo de... Muita gente, mas cadê os 32 milhões? Pode ir lá na Secretaria Municipal de Saúde, 40 milhões, 50 milhões que eles ficam falando que tem. Vai lá que a gente vai ver exatamente. O dinheiro está lá na saúde, o que está sendo gasto, os processos estão abertos. Essa semana o prefeito nos ajudou com 2 profissionais que vão estar dentro da Secretaria Municipal de Saúde para nos ajudar no processo de compra, no processo de cotação. E às vezes antes era tudo junto, a prefeitura toda cotava e licitava tudo junto. Com a urgência da saúde, houve a necessidade de ter... Licitava para tudo, esporte, meio ambiente, obras, educação, Hoje estão criando um setor dentro da saúde para tratar da saúde. Para tratar da saúde, para agilizar os processos. Na realidade, o objetivo é agilizar os processos, porque existe a cotação, e a cotação você tem que buscar fornecedor, você tem que cotar. É um trabalho extremamente difícil e complexo e ao mesmo tempo demorado para se fazer. Então a gente precisa de mais profissionais e também que sejam profissionais dedicados a isso. E com isso a gente consegue acelerar os processos de compras e de licitação. E como o diretor Leandro Coelho falou, exatamente não tem mágica, gente. A saúde não tem um cartão de crédito daquele Black Gold, né? Que aí eu viro e falo assim, poxa, eu acho que nós vamos comprar uma ressonância magnética. Passaram os 22 milhões, né? Aí você vai lá e passa na hora e passa na hora, né? Faz um Pix. Não é assim que funciona a administração pública. Há todo um processo, nós falamos isso na última live. E é bem diferente você empreendedor, empresário. Sim. É bem diferente você cuidar da tua empresa e você cuidar do dinheiro dos outros. Sim. Serviço público. Ainda mais o público. Quando eu estou na minha empresa, eu quero comprar um refrigerador novo, um freezer novo para uma operação de alimentação que eu tenho. Eu olho o saldo na minha conta, ou olho o saldo do meu cartão de crédito, vou na loja, passo o cartão, em 24, 48 horas a geladeira ou o refrigerador está na minha casa. Para eu comprar qualquer tipo, na minha casa não, na minha empresa, para eu comprar qualquer tipo de coisa para saúde, para eu comprar uma sonda para manutenção da nossa, uma sonda que precisa fazer lá hoje para manutenção de uma ultrassom que a gente tem que abrir processo de licitação, 3 orçamentos, ampla concorrência. E eu tenho que ir, às vezes o fornecedor dá deserto na licitação, quer dizer, ninguém se interessa. Então, é um processo extremamente moroso, que não é da noite para o dia, né, e que me surpreende os agentes públicos, vereadores, não terem o conhecimento disso, né, ou fingir que não tem conhecimento disso, que eu acho que é pior. Né. Talvez não saibam mesmo, né, talvez não saibam de fato, mas a gente está ali e eu expliquei para todos que foram lá me procurar. Mas infelizmente usa-se essa história, né, dos 20 milhões, essa coisa toda de que já era um dinheiro nosso, que já estava na conta, para justificar ofensas e outras coisas que eles querem fazer diante do fato que, como você falou no início da live, nós temos muito ainda para avançar, mas eu acho que uns 2, 3% a gente já andou e muita gente da população já reconhece isso. Falando em reconhecimento, eu acabei de receber aqui, só abrir aqui para me fazer uma leitura. Eu vi no Facebook uma senhora chamada Adriana, ela postou e alguém, foi o meu amigo Renê que me mandou,
Ela fez o seguinte, um comentário. Hoje, por volta das 15 horas, estive no hospital de Itatiaia e fiz uma observação que gostei muito, que é a limpeza. O atendimento foi ótimo e se for para escrever tudo que vi de bom, vou demorar muito. Logo estarei lá novamente e espero não me decepcionar com nada. Parabéns à equipe toda. Então você vê que é um reconhecimento, né, de uma munícipe que esteve lá. Sim. E ela conseguiu reconhecer a limpeza. Então a gente, é aquilo que foi dito, né, vamos falar muito sobre isso, tá bem um pouquinho longe ainda de ter a saúde que nós esperamos. Mas estão avançando as coisas. A limpeza do hospital é uma coisa nítida, você vê lá. Sempre que eu vou no hospital hoje, eu vejo as pessoas no corredor passando um pano úmido, limpando. Então assim, a gente vê que as coisas estão avançando, não somente no hospital. Em outros, ontem eu estive na unidade do Marechal Jardim, conversei lá ontem com a Leila, com a servidora Isabelle, perguntei como é que tá a situação. E assim, falta um pouquinho de medicamento, tá faltando medicamento, como é que tá a fila de exame, não, tá tudo ok. A gente tá dando total atenção à população. Um dado importante, ontem a gente teve visita do Corém na PA de Penedo, e inclusive foi elogiada a unidade pelo que estava e como está agora, pela própria visita do Corém, relatada pelo coordenador Lucas. Então a gente tem trabalhado. Uma coisa, voltando no assunto de que a gente não pode sair usando dinheiro assim da jeito que a gente quer, é questão, por exemplo, de colchões e lençóis, cobertores que a gente está vivendo. Isso foi uma das críticas da rede social quando eu assumi lá, por indicação do secretário, a primeira coisa que eu fiz foi o inventário do que a gente tinha. Então a gente tinha pouquíssimas peças, né? E a gente já está em processo de licitação, né? Abrimos os processos e aí a gente só tem um caminho para amenizar isso, que seriam doações. E algumas doações chegaram, foi até a mãos que ajudam. A gente só tinha esse caminho, porque a gente não pode ir lá e comprar, porque é irregular também. Entendi. Então tem todo um processo. A gente não faz isso do dia para o outro. E uma coisa que é interessante, nós temos uma verba carimbada, que é uma emenda de 750 mil reais, que é para a construção da unidade de saúde do bairro Vila Bete. Eu já vi algumas pessoas aí dizendo que são contra o projeto de lei ali dessa abertura de crédito, pessoas que às vezes moram na Vila Bete. E não sabe, mas vai na empolgação, vai na pilha dessas pessoas que fazem esse tipo de fake news, que às vezes ela não sabe que ela está tentando, às vezes, tirando de perto dela um bem que hoje ela tem que ir lá na Magnólia para ser atendida. E aí vai na pilha do empréstimo, que as pessoas não vão falar. Quem é do contra não vai falar, não, esse dinheiro aqui é para construir. Então, peraí, são 2 PLs, esse aqui é verba carimbada. Se a Câmara não aprovar, não vai utilizar, vai voltar para Brasília. Não, nem isso. Eles botam tudo no pacote e não é nem 17 milhões e 750 mil. É 30 milhões e vão para dentro e assim. Então a gente fica muito triste em relação a isso que vem acontecendo, né? No nosso município. Faz parte, a gente pede à população que compartilha mesmo as postagens. A prefeitura, né? Muitas pessoas me perguntam, como é que tá a vacina? Não que eu não goste de responder, pelo contrário. Hoje há quantos anos? O site da prefeitura, em relação principalmente ao Covid, ele vem mantendo aí atualizado. O Facebook, a prefeitura tem uma página que ela publica. Às vezes falta água em tal lugar, ela fala, ó, pessoal, vamos economizar porque vamos ficar sem água no período tal. Então assim, a população precisa reconhecer isso, né, esses canais de informação e poder aí ficar informado de tudo que acontece na nossa cidade, né? Um outro ponto que eu vi, até uma fake news, e eu tenho acompanhado de perto, eu pude até acompanhar a chegada lá, o funcionamento, é sobre o aparelho raio-x. O hospital tem um fixo e tem um móvel. Os dois parou. Aí começamos a fazer aí uma parceria com o município de Porto Real, né? Sim. Só que hoje chegou o móvel alugado, então eu queria que os senhores falassem um pouco a respeito disso. O porquê esse aluguel? Tem gente falando que não vão ficar pagando um aluguel aí durante um ano. Isso é muito interessante. A rede social, ela é muito engraçada porque, de fato, as pessoas criticam sem ter o menor conhecimento das coisas. Né? O porquê da locação, se nós temos 20 milhões para comprar um aparelho, né? Eu vi essas críticas na internet. Então vamos lá, vamos pensar em algumas respostas extremamente precisas para esse tipo de questionamento. O primeiro é o seguinte, nós alugamos um aparelho móvel. Né? Por um único motivo. Nós temos um aparelho fixo hoje dentro do hospital e que precisava de uma manutenção. Essa manutenção nós não iríamos conseguir em tempo hábil. Quer dizer, os munícipes iriam ficar sem o raio-x, como ficou durante um tempo. Fora que estava quebrando direto já há 6 meses. Nós estávamos usando o município de Porto Real como um parceiro, né, uma porta que, por eu ter sido secretário lá, eu tenho a porta aberta, graças a Deus, no município de Porto Real, e durante o início dos primeiros 30 dias, foi esse município que nos ajudou muito, até salvar vidas em Itatiaia. Eu agradeço ao prefeito Alexandre Cefiotti, ao secretário de saúde, Renato Embraim e toda a equipe que nos ajudou lá, o diretor Fábio, o Cirano, o doutor Cirano e todos esses que nos ajudaram. Mas agora a gente está começando a caminhar com as nossas próprias pernas devagarinho. Então a gente alugou esse aparelho de raio-x móvel, portátil, para nos ajudar enquanto o nosso fixo
não fosse consertado. Então nós não alugamos um aparelho ad eterno, né? Nós alugamos por um período de 90 dias, 3 meses. Contrato, 3 meses. E sabe quanto, o vereador? R$ 5.800 por mês, um aparelho novo, na caixa, tirado e colocado lá pra gente, de última geração. Dá aproximadamente um valor de R$17 mil aí os 3 meses. Exatamente, R$17.400. Isso é uma outra coisa interessante, você tá falando do valor integral, porque as pessoas pegaram um contrato de uma pessoa aí e falou, poxa, o cara ganha X por mês. Aí quando você pega o contrato que você vai ver, é 12 meses, um valor, por exemplo, R$100 mil. As pessoas falam, o fulano vai exercer tal atividade no município, vai prestar serviço tal, por 100 mil por mês. Mas não, é 100 mil durante 2 meses, 12 meses. 12 meses, ou às vezes 6 meses. Então, um valor global, a população tem que estar atenta a isso. Que nem tudo que se coloca, às vezes coloca lá o valor. Você ganha o seu salário, se você multiplicar por 12, você vai falar assim, caramba, ganho bem pra caramba. Bem. Na realidade, se você fracionar, você vai ver quanto ganha. Então, né, a gente foi por licitação, a gente alugou, sim, foram 3 orçamentos e o mais barato ganhou desse valor de R$ 5.900. Então, é muito baixo o valor. Então foi licitado. Não teve dispensa de licitação. Para ter transparência, tem o número do processo aqui, o número do processo 7784. Então, aqueles que têm dúvidas 7784. sobre... 2021. Aqueles que têm dúvidas sobre a alocação, pode ir lá que vai ver que foi alugado por 5.800 ou 5.900, se não me engano, o valor. Então, durante 3 meses, não é isso? E hoje nós já tivemos um início da manutenção do nosso aparelho fixo. Nós queremos dar a notícia aí, né, diretor Leandro Coelho, de primeira mão, e nós já arrumamos o aparelho fixo. Então hoje nós temos um portátil e o fixo funcionando hoje em pleno vapor no hospital. Então é muito triste a gente ver pessoas que entraram ontem na rede social, nos grupos, eu mesmo perguntei falando fake, assim, mentindo descaradamente, dizendo que o raio-x do hospital não funciona. Isso é um desserviço para a população. Eu acho que as pessoas podem ter suas opiniões políticas, mas elas não podem prejudicar a vida das pessoas com calúnias e difamações. E eu falei isso em rede social e vou falar aqui na sua live. Se continuarem, serão responsabilizados criminalmente por isso. Porque se eles continuarem desse jeito, nós vamos fazer boletim de ocorrência, nós vamos entrar via justiça e eles vão ter que provar todas elas. Inclusive uma última, que um pediatra, a nossa pediatra, tinha abandonado o plantão para comprar remédio para uma criança grave. E ela tinha. Isso foi na semana passada. Semana retrasada, se eu não me engano. Eu tive no hospital na hora que eu fiquei sabendo, liguei pro senhor, né? Falei, fui lá pessoalmente, perguntar pra ele. De que tinham parado a vacinação. Você lembra o dia que você ligou pra mim? Que tinha parado a vacinação de Covid. Você que faz esse tipo de coisa, você tem que parar pra pensar no ser humano, nas pessoas que estão sendo atingidas nisso. Deixa a política de lado e pensa no bem-estar da cidade. Se você coloca fake news, mentiras, tudo isso você coloca a população contra os agentes públicos, coloca a população contra a cidade e fica numa situação completamente mentirosa. E volto a dizer, quem fala é responsável pelo que fala. Então essas pessoas precisam ser responsabilizadas criminalmente. E é crime, inclusive alguns usando até a questão da minha crença pessoal de fé em cima dessas redes sociais. Então, essas pessoas serão responsabilizadas criminalmente por isso, porque isso é um absurdo com a população de Itatiaia. E o prefeito Dudu falava o seguinte: tem pessoas que torcem para quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, exatamente. E coloca a vida em risco, porque de imediato algumas pessoas me ligaram, precisando de socorro, tem raio-x aí? Não tem? Eu falei, não tem raio-x. A pessoa às vezes está indo para o hospital, deixa de ir para o hospital. Deixa de ir, no meio do caminho pode ser tarde, né? Então, assim, é lamentável. Infelizmente, a gente fica muito triste em relação... A narrativa é a seguinte, que estão preocupados com o munícipe, mas na verdade não estão. Porque, assim, se você é oposição, se você tem opinião política diferente, você deve se posicionar, mas o que está andando tem que falar que está andando. Eu tenho recebido aí, encaminhado até para o senhor, com sua autorização, o telefone do diretor do hospital, quando é assunto do hospital, pessoas que realmente estão de fora, que realmente não participam, mas quer saber a respeito do quadro, às vezes assim, no sentido seguinte, tem um paciente, por exemplo, vamos falar desse assunto agora, de estar aguardando uma cirurgia, né, lá em Paraíba do Sul, lá no HTO, ou em Nilópolis, enfim. E as pessoas começam a ver no Facebook algumas fake news, como é que tá esse paciente, por que não vai fazer cirurgia, por que... E assim, eu passo o telefone e até agradeço aí a atenção, né, familiares até, inclusive, e pergunto aí como é que funciona essa questão de cirurgia. Por que o Itatiaia não faz? Por que Itatiaia não faz? Por que as pessoas ficam aí 15 dias aguardando, 20 dias aguardando e Itatiaia não resolve o problema dessa cirurgia? Essa dinâmica aí, ela não é peculiaridade de Itatiaia. Eu costumo dizer para quem vai lá na sala ou que eu atendo é que se Itatiaia hoje estivesse funcionando redondinho o hospital, 0 bala,
né, que não é o caso ainda, mesmo assim, esses pacientes esperariam a vaga pela regulação do Não sei, então não seria hoje uma falta de gestão. Não. De jeito Na nenhum. realidade, é uma falta de estrutura e de número de habitantes que Itatiaia tem. Então, dentro do que diz respeito ao SUS, e o que nós faturaríamos e teríamos de equipamento, equipamento de saúde, que a gente chama, Itatiaia não é uma cidade contemplada para as cirurgias ortopédicas. Pode ser que no futuro seja? Sim. Mas uma cirurgia ortopédica de fêmur, por exemplo, no idoso, você vai precisar de CTI. Nós não temos CTI. Então, às vezes, está lá o senhorzinho, mais de 60, 70, 80 anos, né? Eu vi que botaram foto lá na internet também de várias pessoas dessa idade, e elas estão aguardando a regulação da cirurgia fora do município de Itatiaia. Sim, porque se nós tivéssemos, a gente poderia ter o ortopedista, poderia ter o Arco em C, que é um dos equipamentos Que é do necessário. centro cirúrgico que é necessário, mas nós não poderíamos operar esse paciente. Por quê? Porque ele demandaria CTI. Nós não temos CTI para hoje dentro do hospital e não há necessidade no município ainda de ter CTI pelo número de população que existe. Mas não Então- é porque não tem que o município não vai atender. Nós temos aí um Não, convênio. aí com nós a- temos um convênio, né, com o hospital regional e o hospital Unimed. Então os nossos pacientes munícipes, quando eles eles precisa, evoluem por para exemplo. a CTI, não o caso da cirurgia só, mas um infartado, ele é imediatamente transferido ou para o hospital regional de Volta Redonda ou para o hospital Unimed de ele é Resende. regulado no É regional. interessante regulado. dizer o seguinte, que às vezes as pessoas ligam e falam, não, meu fulano tá aí, manda pra Unimed porque você tem convênio. Tá? O convênio é para a gente ter um backup enquanto não sai a vaga, tá, que tá legal aqui, na regulação estadual. Então o caminho a gente regula. Quando o estado não tem a vaga, a gente pode usar o backup do convênio com a Unimed. Tá. Então, E traduzindo, ele vai ficar na Unimed até que saia a vaga no estado. Então hoje, por exemplo, chega um paciente aguardando aí CTI, ok? Acontece que você regula no estado, mas aí você manda para Unimed. A hora que liberar a vaga, se o paciente chegar na Unimed, ficar 3, 4 horas, liberou a vaga, ele vai ser transferido. Exatamente. 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 E essas parcerias, são importantes dizer que elas vêm lá desde 2006, que foi um pacto, são os chamado PPI, que é feito por macro-região. Então a gente tem aqui 12 cidades, que chama Médio Paraíba, que exatamente o que o secretário falou. As cidades menores não demandam uma UTI. Então você vai para o município vizinho e faz esse intercâmbio no pacto, chama de PPI. Então a gente está dentro da legalidade e isso funciona em várias cidades. Eu até comentei um caso aqui de uma cidade vizinha que tem uma estrutura muito boa, mas que teve um caso de um paciente que precisava de um procedimento que não foi feito nessa cidade. E o paciente não era nosso. Não era nosso, não foi feito nessa cidade vizinha, que tem uma baita estrutura, e eles utilizaram o mesmo princípio da PPI. Um hospital de referência. Esse paciente foi transferido de lá para esse hospital de referência. E essa cidade tem uma saúde bacana. Então, assim, eles utilizaram a ferramenta da PPI. Importante a gente ressaltar isso aí, né? Falar Então, pra- assim, mais uma vez eu falo, quando tem paciente, por exemplo, tem um paciente que precisava de uma cirurgia complexa, que era o fêmur e o acetábulo. Então ele aguardou a vaga no HTO do Paraíba do Sul, porque lá é especialista nesse tipo de operação no acetábulo. E aí, quando eles vão lá pra fazer uma análise, né? Eles vão, isso também é importante falar. Quando o paciente sai de daqui. Itatiaia e ele vai para qualquer hospital desse de referência, lá eles têm a equipe médica que vai avaliá-lo. E a partir daquele momento, a soberania dessa equipe. Então eles vão lá e falam, ele vai ficar, não vai, ele volta, vai esperar mais um pouco. Então esse parecer quem dá é a equipe médica de lá. Então ele pode ir, ficar e operar. Ele tivemos- pode ir, voltar e depois retornar. No ano passado, nós tivemos um problema de um jovem que, pô, meu vizinho, o cara cresceu comigo, meu irmão. Ele se acidentou e teve um problema. Obrigado. Ele teve um problema de acidente de moto. E ele ficou no hospital 15 dias, eu acho, aguardando a cirurgia. Os nossos ortopedistas avaliaram ele e era questão cirúrgica. E aí, quando conseguiu, regulou e tudo, mandou para Paraíba do Sul. Chegou lá, o ortopedista de Paraíba do Sul, ou os ortopedistas, fizeram uma nova avaliação nele e entenderam que não tinha necessidade dele fazer a cirurgia. Sim. E aí, aconteceu com todo mundo, peraí. Só que o médico ele é soberano. Qual a culpa que o diretor do hospital na época tinha? As pessoas falam, o prefeito, o vereador. Poxa, o cara ficou 15 dias internado à toa. Mas infelizmente, nós estamos seguindo o que o ortopedista aqui disse. É caso cirúrgico. Encaminhou para fazer a avaliação. Chegou lá, quem avaliou lá, os médicos lá, disseram que não era necessidade. Que ele ia botar pino, não sei o quê. E que se ele ficasse imobilizado aí durante um certo período, e tanto hoje ele joga bola. Sim. E Conduta medicina, médica. vereador, medicina não é matemática. Medicina não é 1 mais 1 igual a 2, não.
Medicina é complexo, medicina depende de interpretação de cada profissional, depende de alguns exames. De repente um paciente desse chega em Paraíba do Sul, lá é pedido, a gente fez uma tomografia aqui, mas lá é pedido uma ressonância. E nessa ressonância ele vai ver a extensão dessa lesão. E aí essa lesão de fato não era cirúrgica, mas na tomografia ou no raio-x demonstrava que era cirúrgica. Então é uma série de fatores, por isso que eu estou dizendo que medicina não é exata, porque ela tem o fator humano, ela tem o fator dos exames complementares que ajudam no diagnóstico, ele tem diagnóstico diferencial, tem uma série de coisas que de fato faz o diagnóstico ser preciso, e às vezes lá, como aconteceu esse caso desse amigo, dele retornar, né? E que bom que não foi cirúrgico, né? Porque as cirurgias têm as suas complicações e também têm as suas... Poderia ser feito, o ortopedista falou, só que sim. ele tinha muito mais a perder, corria um risco desnecessário. Exatamente. E assim, uma outra coisa que é interessante, eu já recebi uma pessoa reclamando, chateada com o médico. E aí eu liguei pra saber o que tá acontecendo. Você foi mal atendida? Não. Porque eu sempre tive, exemplo, não lembro o que é, uma dor de cabeça e sempre fui no médico, ele passou de pirona. Agora eu fui no médico, ele passou o outro medicamento. Você tem que dar um jeito, vereador. Aí eu falo, o médico estudou lá não sei quantos anos, se formou. Como é que eu vou chegar no médico e vou chamar a atenção do médico que o médico... Peraí, como é que eu vou me envolver nisso? Fora da caixinha. Sim. Não, mas infelizmente tem pessoas que pedem isso. Né? Então assim, a gente tenta... Claro que todas as demandas que eu recebo, qualquer demanda, mandou no WhatsApp, mandou no Facebook, eu vou lá perguntar pro diretor, pro secretário, pro prefeito, pra quem quer que seja, pra me obter resposta. E cara, assim, eu não tenho problema nenhum, eu adoro receber o munícipe lá pra explicar realmente quem tem dúvida. De repente a pessoa ignora, não sabe o que é. Então a gente explica. O pior é quando vem pessoas com maldade pra tentar prejudicar. Teve o caso de uma paciente que ela foi fazer consulta de avaliação na HTO. E ela retorna. Então soltaram na mídia que a paciente foi e que houve um erro da equipe aqui de Itatiaia, ela foi e teve que voltar. Uma mentira, porque ela foi para visita, para consulta de avaliação, a equipe decidiu retornar com ela para cá. Então ela retornou hoje para o HTO e vai operar dia 3. Graças a Deus vai operar dia 3, tudo fluiu. Então o cara vai lá e fala que o hospital errou e ela voltou. E não foi isso. Ela foi para fazer avaliação e eles decidiram que ela poderia retornar para cá. Óbvio, por causa de leite lá também. Volta, opera alguém lá e ela retorna, opera e depois volta. Assim, outro assunto que também é bem polêmico é a questão de insumos e medicamentos. Eu estive lá na semana passada acompanhando a chegada, né? A chegada não, acompanhei depois que chegou. Estive lá até com o senhor lá, acompanhando. Como é que tá isso no hospital hoje? Como é que tá o quadro hoje de insumo hoje e de medicamentos? Tá chegando, né? Ainda falta bastante. Como é que tá isso? Porque é importante a gente passar para nossa população, porque, volto a dizer, aprovaram aí os 22 milhões. No dia seguinte, o nego achou que o medicamento tava lá. E assim, eu fiscalizo, eu vou lá, não tá completo. Mas como é que tá isso? Como é que tá os processos? Essa semana é uma semana que eu me dediquei praticamente metade dela só para correr atrás de medicamento e saber por que esse medicamento ainda não chegou por completo. Né? Ele não chegou por vários motivos. Porque quando a gente assumiu, existiam 2 processos de compra. Um de insumo e outro de medicamento. Uhum. Esses processos a gente colocou para licitar e uma parte deles deu deserto. O que é isso? Nenhuma empresa se interessou em participar. Aí você vai dizer, mas não participou porque Itatiaia não paga? Não, Itatiaia é um dos municípios do estado do Rio que paga em dia os seus Para ficar claro, então, peraí, nós temos o dinheiro. Nós temos o dinheiro. Temos o orçamento para poder comprar. Fizemos a licitação. E metade da licitação deu deserto. Ninguém se interessou. Aí você pergunta para mim, por que isso? Tem um porquê. Quando você faz uma licitação, você pega a média dos 4 preços mais baixos do mercado. Então a gente usa uma tabela chamada CMED, usa uma coisa chamada bolsão de preço, que é o mais baixo de todos. Você vai usar, por exemplo, internet, preço de internet, e aí você faz uma base, divide por 4, se você pega 4 valores, divide por 4, e ali é o seu norte para começar o processo licitatório. Então, aí o que acontece? Imagine a situação. Por que dá deserto com essa média de preço? Primeiro porque esses preços são baixos. O bolsão, por exemplo, de medicamento, ele é o preço dos remédios do Brasil inteiro. Então tem estados que a alíquota é mais baixa, o imposto é mais baixo, então você tem um preço muito aquém. Aí se você é empresário, imagine se você é empresário, dono de uma distribuidora grande de produtos farmacêuticos, né, de remédio e de insumos também. Você, no meio de uma pandemia, no meio onde os hospitais estão consumindo muitos insumos e muitos remédios por conta da doença, o preço subiu porque não existe matéria-prima, as fábricas começaram a parar.
Se você é empresário dentro do ramo de medicamento, você vai vender para mim, serviço público, com um valor baixo desse, ou você vai vender para o privado com um preço alto. É claro que você vai vender para o privado. É business, é negócio, não tem jeito. E por isso dá deserto. Então, a gente tem... E para piorar, vereador, é o seguinte, quando você abre um processo desse de licitação com 200 itens de medicamento, 1000 itens, se eu pegar 1000 itens e for contemplado em 400 e dar deserto 600, eu tenho que abrir o processo novamente. Eu tenho que começar tudo de novo, aquele processo de licitação. Então, aquilo que durou 60, 90 dias, eu tenho que voltar ao zero de novo, igual o videogame, e recomeçar tudo de novo. E aí você licita 400 e os outros 600 é um novo processo. É um novo processo. Exatamente. Nova cotação. Nova cotação, tudo isso. Tudo isso. Então, a gente tem tentado incansavelmente diminuir esse problema na licitação, mas é algo extremamente desafiador. Extremamente desafiador. E a gente tem 2 tipos de fonte de compra de remédios. Os remédios do hospital e os remédios da farmácia do dispensário municipal de medicamentos. Uhum. Onde você vai dispensar a parte PSF, ambulatorial, essas coisas todas. Então, são 2 grandes processos. Que aí a gente vai lá, 1000 itens, aí licita, aparece 400 interessados. Aí, para piorar, às vezes os 400 que se interessou, só 250 entrega. Olha que doideira, olha a complexidade que é o negócio. Não é tão fácil assim. Então não é ir lá na farmácia do Joãozinho e passar o cartão e comprar o medicamento. Não. Tem que ter preço, tem que ter transparência, tem que ter uma série de coisas. Aí quando você faz certo, você cai na questão do tempo. Não tem como não fazer certo e fazer rápido. Impossível no serviço público. Se você faz certo, demanda tempo. Mesmo que você trabalhe com muita competência e muita dedicação naquilo. Mas passando isso aí, atravessando aí também, vai ficar um exemplo aí que as coisas, como é morosa a situação, que não vai mais acontecer isso. Então, uma vez licitou, chegou, abasteceu a rede, já começa a andar com um novo processo pra gente não acontecer isso. Por isso que tem que ter gestão, cara. A gente chegou na metáfora da cidade devastada pelo furacão exatamente por isso. Porque deixou-se E de janeiro até maio, poucos processos foram abertos na licitação. Na saúde foi, pelo menos quando eu encontrei, foi zero. Só tinham 2 parados, dois parados. Porque tava muito mais fácil todo mundo fazer dispensa. Aí pega o Covid, aí começa a fazer dispensa. Aí você vê, em 6 meses, cara, acho que foram 6 meses, né? Chegou nesse nível. Pela falta de programação de 6 meses. Devido a essa complexidade toda. Um puxa o outro. Então agora a gente está andando. Um exemplo clássico disso é a questão do raio-x, que falaram tanto, por que não fizeram o raio-x, por que não consertaram o fixo, porque o fixo não era mais urgência. Não dá para dispensar, porque ele está quebrado desde de fevereiro. Ele é urgência para usar, mas ele não é urgência para eu poder justificar a dispensa. Porque se tivesse sido aberto o processo em fevereiro, já estava licitado, estava funcionando. Há muito tempo, então como é que ele é urgência de 5, 6 meses atrás? Como é que ele é urgência se em fevereiro como ele foi quebrado? Então, você justifica isso para o Tribunal de Contas? Como é que você justifica isso até para a Câmara Municipal, que às vezes vai criticar? E como é que você justifica isso para o Ministério Público? Não, e é interessante as pessoas entenderem o seguinte, que quem está sentado na cadeira de gestor responde por aquilo pro resto da vida. Então é um nível de responsabilidade, assim, muito, muito grande. Eu vou responder pela Secretaria Municipal de Saúde por toda a minha vida. Então, se amanhã o Tribunal de Contas, daqui 5 anos o Tribunal de Contas achar que a dipirona que eu comprei era mais cara do que o mercado, eles vão me processar. Se o Ministério Público vão, e qualquer gestor tá sujeito a isso, mesmo fazendo 100% certo. Então, assim, é muito complexo, por isso que a gente tem que fazer com muito cuidado, porque a gente tem que fazer certo pela questão da transparência e também nos proteger como gestor para que a gente não faça nada errado e tenha que responder isso depois. Uma outra coisa que, além de tem algumas reclamações de medicamento, são os exames. As pessoas reclamam que tem que ir lá em Cruzeiro fazer, às vezes, uma TC, às vezes tem que ir em Volta Redonda, tem que ir em Barra Mansa. Por que disso? Como é que funciona isso? As pessoas não entendem, às vezes, as pessoas acham que a prefeitura, que você como secretário pode escolher. Resende faz, às vezes, a TC, por que não faz ali? O interessante é o seguinte, você vê uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, né? Tomografia em breve, vereador, vamos ter notícias aí. Não pode adiantar, não? Ainda não pode, mas assim, a tomografia é um sonho que a gente já pensa e que já está começando a se tornar, no futuro bem próximo, realidade. A gente vai ter tomografia no município em breve, se Deus quiser. Mas vamos dizer a ressonância magnética, né? Que as pessoas perguntam, por que não põe a ressonância no município? Porque para você ter uma ressonância magnética, você tem que ter um município de no mínimo 400 mil habitantes. Resende não tem ressonância magnética. Né? Não tem. Então não adianta achar que você vai ter. O único que tem é Volta Redonda, porque na realidade engloba Pinheiral, Volta Redonda e Barra Mansa, e que dá os 400 mil habitantes.
ali naquela região. Aí você faz um pode, de pacto. fato, faturar para o estado que você tem, informar para o estado que você tem uma ressonância. Se eu botar uma ressonância aqui, é a mesma coisa de eu botar uma Ferrari, né, numa casa alugada. Não é incoerente. Né? É incoerente, não paga, não se paga aquilo. Então, assim, a ressonância, hoje a tomografia e alguns exames que são uma infinidade de exames, exame aerodinâmico, exame de cintilografia, exames complexos do modo geral, eu tenho que também abrir o processo licitatório. E quando eu abro o processo licitatório, eu dou possibilidade das cidades vizinhas concorrerem a esse processo licitatório. Então, quais são as cidades vizinhas a Itatiaia? Quando eu falo vizinha, num raio de 70, 80 quilômetros. Aí você tem Cruzeiro, Luz, você tem Volta Redonda, você tem Barra Mansa, você tem Resende, você tem as cidades. Então, e como eu falei da questão da média dos preços, vai ganhar quem tiver o quê? O menor preço. Menor preço. A melhor quem for mais vantajoso para o município. Mais vantajoso para o município. Isso é lei. Isso não é eu que escolho. Olha, ó, puxa vida, eu acho que tinha que ser em Resende, porque em Resende que é mais perto, né? Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Ganhou Cruzeiro, porque Cruzeiro teve o menor preço e mais vantajoso para o município. É porque às vezes tem, por exemplo, Resende não, Porto Real às vezes faz aí um exame, vamos dar exemplo, valor baixo aqui, por R$1. E lá em Cruzeiro faz por R$1,20. Só que Resende, Porto Real só pode fazer um por semana, já Cruzeiro é livre. Então é mais vantajoso pra gente fazer em Cruzeiro que a gente fica livre, faz quanto nós queremos aí e necessitamos. Em relação aos exames, cirurgias, como é que tá isso aí aqui no município? Avançou? Avançou bastante. O secretário pode até falar. Nós tínhamos sobre aí... os médicos foram contratados. Nós tínhamos, quando a gente chegou no hospital, a gente tinha uma falha nos plantões. Né? Para quem não conhece o hospital municipal, nós temos lá um obstetra de plantão, um anestesista, um cirurgião geral, 2 clínicos e um pediatra. Essa é a nossa equipe básica ali de plantão. Todos os dias? Todos os dias tem que ter isso. Quando nós chegamos no hospital e na secretaria, existiam vários buracos em todas essas especialidades. Então o munícipe vai lembrar que tinha dia que chegava no hospital, não tinha nem pediatra nem cirurgião. Às vezes não tinha todos. Nós atravessamos um período muito, muito ruim, onde se faltava pediatra quase que toda semana. 2 vezes por semana. E isso era crítica, que parecia que tinha pessoas que iam lá só para falar isso. Até na gestão passada, inclusive, aconteceu isso. O vereador todas as vezes, e a gente sabendo da dificuldade, às vezes, de contratar médico. Sim, exatamente. E de Pediatra contratar... Ainda mais. Pediatra ainda mais. Contratar médico já é um grande desafio, pois ele é um profissional raro no mercado e num tempo de pandemia mais raro ainda, porque eles estão trabalhando em 3, 4, 5 lugares salvando vidas. Então, diante dessa situação, a primeira coisa que a gente fez, não adianta pensar em insumo, em medicamentos, se você não tiver médico, porque quem prescreve o insumo e o remédio é o médico. Uhum. Então, o que nós fizemos? Nós temos um processo seletivo aberto, transparente, para análise de currículo e de tempo de trabalho daqueles médicos. Selecionamos os mais experientes, segundo o edital do processo seletivo. Não foi um concurso público, foi um processo seletivo por tempo determinado, né? De 1 ano, prorrogado por mais um ano. Então, a gente contratou ali obstetra, cirurgião geral, clínico visitador. Contratamos algo inédito no município, que nunca teve, que foi a cirurgiã pediátrica, que a gente vai falar das cirurgias daqui a pouco. Né? A gente vai ter cirurgiã pediátrica no município, nós vamos operar as crianças. Né? Verdade aí. E isso é uma novidade, né? Então nós vamos operar a hérnia, fimose, tem uma lista de espera hoje, vereador, de crianças para serem operadas e não tinha. Nós abrimos o processo seletivo, conseguimos a doutora Jailma de Barra Mansa, uma excelente cirurgiã, fez o processo seletivo, a gente foi atrás desses médicos. Tem médico que você não acha, então você tem que ligar para o cara com amizade, com relacionamento, falar, rapaz, vamos trabalhar aqui com a gente, Itatiaia tá melhorando e tal, os médicos não queriam vir para cá porque não tinha condições, fama, né? Por causa da fama da cidade, que não tinha condições de trabalho. Então a gente criou o processo seletivo e praticamente preencheu todas essas vagas. Hoje a gente tem um buraco ou outro, mas que a gente pega um outro médico e faz um extra. Então, na medida do possível, é claro que vai haver um dia que não vai ter o pediatra. Nosso pediatra nós temos um. E aí o chefe da pediatria, o diretor do hospital vai tentar de todas as formas achar um pediatra. E pode ser que naquele dia não ache o pediatra para cobrir aquela falta, porque infelizmente nós vamos ter que ir para a UPA, porque a UPA ela é regional, ela não é de Resende, vamos deixar claro isso. Ela não pertence ao município, ela está em Resende, não é de Resende, mas ela é regional. Então ela é de Itatiaia, ela é de Resende, ela é de Porto Real. Então quando não tem pediatra no município de Itatiaia, quando não tem, a gente pode sim levar para a UPA para poder fazer o atendimento. Então, pode ser que em algum momento isso aconteça. Né? Eu vi aqui uma pergunta, né? Se hoje não tinha médico no pronto atendimento de Penedo. Né?
Realmente na parte da manhã não tinha pronto atendimento. Mas o doutor Leonardo Tavares, que é o RT, o responsável técnico, né? E eu queria mandar um abraço, que ele está na live aqui também, nos ajudou e foi hoje fora do plantão dele, agora à noite, assumiu o plantão às 19 horas até às 24 como coordenador da unidade. Então na parte da manhã não teve, mas agora se for tem. Agora tem, porque o coordenador técnico da unidade foi para lá, assumiu o plantão pela responsabilidade que ele tem de médico e de coordenador técnico no plantão. Não era o plantão dele, né? O plantão dele, se eu não me engano, acho que é segunda-feira ou terça-feira. E hoje ele foi lá e assumiu o plantão das 19 horas, justamente para que não faltasse médico para a população de Penedos. Nós fizemos aí a inauguração, se não me falha a memória, foi numa sexta-feira. Foi. E funcionou 24 horas até a parte da manhã no antigo local. E na parte da tarde não teve médico. O médico estava lá, se sentiu mal e apresentou um atestado. Mas assim, nós tínhamos uma ambulância, nós tínhamos uma equipe, e caso alguém se dirigisse até a unidade, tenho certeza que seria transferido aí para o hospital e não deixaria de ter o atendimento. Só que todo mundo está sujeito a ficar doente. Exemplo, semana na Câmara de Vereadores, faltou 2 vereadores de atestado médico. Na semana passada faltou 1. E acontece um dia de quem nunca ficou doente, quem nunca deu atestado. Só que a gente não pode culpar, eu vou culpar o vereador porque não tem médico. Comparando as profissões, né? Não estou aqui dizendo qual a profissão. Todas as profissões são extremamente importantes, né? Mas é como você citou, eu tenho negócios. E um dos negócios que eu tenho é do ramo de alimentação. Então, dentro do shopping eu tenho 2, 3 negócios de alimentação. Então, se o meu operador de loja, que é o cara que está ali operando a loja no fast food, ele falta, e eu já tenho dificuldade naquele dia de achar um outro operador para ficar na loja, por causa da especificidade da operação especificamente, né? E achar uma pessoa do nada assim. Se já é difícil arrumar um operador de loja quando o cara falta e entrega o atestado naquele dia, quanto mais um médico. E tem um detalhe. Muito difícil. Dependendo da unidade, no hospital, por exemplo, se faltar, não que nenhuma função é mais importante que a outra, todas são. Né? O enfermeiro é importantíssimo ali. É ele que faz quase todo o trabalho depois que passa pelo médico. Mas imagina só, se falta no hospital um enfermeiro hoje, tem uma equipe que pode auxiliar. São muito mais enfermeiros, técnicos de enfermagem que nós temos na rede. Né? Fica muito mais fácil você trazer e recompor isso aí. Agora o médico é difícil. Essa é a situação. Não é o que a população quer ouvir, mas nós temos que falar aqui a verdade. E assim, saber separar é o que eu tenho explicado lá. O que é pontual do que é geral. Essa situação de faltar médico não é um privilégio de Itatiaia. Como transferir paciente para fazer uma cirurgia de alta complexidade ao médico em outra cidade não é exclusivo de Itatiaia. Então a gente tem os nossos pontos pontuais e as questões graves, que é a falta de medicamento ainda, por conta de tudo que a gente já explicou, de alguns insumos, estrutura do hospital ainda não está legal. Mas isso não tem a ver com essas situações pontuais, por exemplo, de falta de médico. Hoje a gente conseguiu cobrir o quadro todinho, mas pode ser que o médico passe mal, como foi o caso hoje lá de Penedo. O pai do menino teve um CTI, enfim. E é uma coisa pontual, mas ninguém nesse período deixou de ser atendido. Isso é importante. Você não pode dizer assim, ninguém deixou de ser atendido. Tanto o doutor Leonardo quanto o Lucas, que é o coordenador administrativo, ficaram o dia inteiro hoje atrás de um médico para poder estar na parte da manhã. Só que não foi possível. Só que a ambulância estava lá. Caso chegasse alguém em Penedo, nós levaremos para o hospital. Exatamente. Né? Só que agora à noite tem médico. Então, essas coisas a população precisa. Não se fabrica médico no micro-ondas. Você vai ali, faltou, eu vou lá e coloco outro. Tem a dificuldade. Quando o médico ele faz olha, vou faltar porque eu tenho uma questão, um exame, alguma coisa pessoal para fazer daqui um mês, a gente se planeja e a gente coloca outro. Agora, se o médico chega, por exemplo, liga pra gente meia-noite do dia anterior, ou chega de manhã e manda um atestado dizendo, olha, acordei passando mal, imagine pro gestor arrumar um pediatra, a gente só tem arrumar um pediatra naquele dia. E a equipe do Leandro Coelho, do Danilo lá e do Dr. Luiz Alexandre, eles ficam loucos arrumando e na maioria das vezes conseguem. Tá? Às vezes não consegue, o médico chega lá às 7, mas chega às 9, chega às 10 e o plantão é coberto. Nós tivemos aí, semana passada, sem ser a sessão da agora, onde o vereador enfermeiro Paulo Fitter, quer mandar um abraço para ele aí, nosso parceiro. Sim, parceiro. E ele externou, eu acredito que você tenha aí atualizado aí, os atendimentos, tudo que o hospital realizou. É claro que você tem que falar da sua gestão, né? Você da sua, nos últimos 60 dias. E teve pessoas que ficaram chateadas, como se ele estivesse falando uma mentira. O hospital hoje pode faltar o de pirona, mas não podemos, não é porque falta de pirona que é uma mentira que atendeu aí 1000 pacientes em 60 dias.
Sim, Sim. foi o que eu falei, vamos misturar as coisas. Vamos misturar. Uma coisa é o que tem que resolver. Sim. Existe, a gente que hoje reconhece isso. Estamos trabalhando para Um isso. dado, eu acho que vale a pena o Leandro Coelho falar, mas um dado que eu queria falar antes dele Não, colocar, pode foi das falar, cirurgias. secretário. Eu acho que é legal a gente botar os dados do hospital. Acho né, interessante, os dados do não? hospital. Quando nós chegamos a 70 dias atrás, né? Cada dia vai aumentando o número de dias, 70 dias, qual o número de cirurgias que tinham no hospital sendo realizadas? Estou falando de cirurgia eletiva. O que é cirurgia eletiva para quem não sabe? É aquela cirurgia programada. Cirurgia de urgência e Não é emergência é urgência. quando uma pessoa chega com apendicite, por exemplo, PAF. um PAF, que é a perfuração por arma de fogo, ou outras cirurgias, ele tem que fazer na hora. Ali ele tem um cirurgião de plantão para isso. Mas as cirurgias eletivas, elas são feitas com data marcada. E são em diversas especialidades. Quantas cirurgias estavam sendo realizadas em Itatiaia quando a gente chegou de janeiro para cá? Zero. Não existia cirurgia de janeiro até junho. Começamos a implantar cirurgia vascular, cirurgia proctológica, cirurgia geral. Voltamos exames invasivos como colonoscopia, endoscopia, que estava tudo parado. Né? E nesse mês agora de agosto, né, a gente prometeu lá, foi publicado na rede social da prefeitura, e eu queria passar esses dados, que no mês de agosto nós fizemos 134 procedimentos cirúrgicos dentro do nosso centro cirúrgico do Hospital Municipal de Itatiaia. 134 dividido por 30, na realidade nem 30, porque a gente não opera final de semana eletivo. 134 por 20, a gente está falando de quanto aí? Umas 6 cirurgias por aí. Dia. 6,5. Então, imagina isso, né? Às vezes as pessoas estão passando na porta do hospital, tem gente sendo operada todos os dias ali. E a tendência agora é aumentar, porque tá entrando agora, inédito no município, a cirurgia pediátrica, então vamos operar criança. E está entrando no município agora a cirurgiã, que é otorrinolaringologista especialista em cirurgia. Então, nós vamos operar em Itatiaia, que não estava sendo operada há anos. Amígdala, adenoide, desvio de septo, que são cirurgias de otorrino. A gente vai começar a operar essas crianças que estavam sendo operadas fora de Itatiaia. Mas você falou assim, mas quando opera fora não é por causa da complexidade, não. É porque não tinha profissional para operar, que são cirurgias simples, mas porque não tinha profissional contratado. Nós chamamos de concurso público, chamamos de processo seletivo, fizemos as pactuações com esses médicos financeiras para que eles pudessem fazer além, porque ele é concursado como otorrinolaringologista. Uhum. Só que o secretário de saúde tem que sentar com ele e falar, doutor, você é otorrinolaringologista, mas você opera? A primeira pergunta que eu fiz para ela. Ela falou assim, opero, secretário. Então, se a senhora opera, ótimo. Então, nós vamos pagar pelas cirurgias que a senhora está fazendo. Fechado. E ela vai fazer as cirurgias. Estão na fila de espera já há bastante tempo. Então, esse 134 aqui vai dobrar, ou vai chegar muito próximo, porque vai entrar a cirurgia geral agora. Doutor Sócrates, doutor Renan vão estar operando as cirurgias gerais dentro do município de Itatiaia, que estava parado também desde janeiro. Então, agora vão operar cirurgia geral, cirurgia de otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, proctologia, vascular, plástica, pequenas cirurgias. E aí vai, cirurgias ginecológicas, tudo isso sendo realizado no município, dentro do nosso hospital. E muita gente acha que eu chamo de postão, né? Que a população chama isso. Uhum. Mas tem um hospital, um centro cirúrgico, que com os insumos que a gente foi, mesmo faltando alguma coisa, a gente quer parabenizar toda a equipe médica, de enfermagem, de limpeza, de recepção administrativa daquele hospital, que são profissionais fantásticos, que mesmo diante de toda a dificuldade, fazem excelentes cirurgias. Não tivemos dessas 134 nenhum óbito na cirurgia. Não morreu ninguém nesse centro cirúrgico. Então isso prova que o trabalho está sendo feito, vereador. Importante também aí, secretário, lembrar da equipe, equipe jurídica, que tem um papel fundamental. Sim, fantástico. Porque trabalharam ali, nos ajudando. Exatamente, doutora Ana Carla, Cris, que foram pessoas fantásticas ali porque a gente começou pisando em ovos e não sabia de fato o que licitar, o que fazer, porque Ministério Público em cima, aquele foco todo, elas nos ajudaram bastante com os contratos e com aquilo que era essa questão do raio-x pra gente voltar, ela falou, não é mais urgente, porque já tem 5 meses, então vocês vão tomar na cabeça. Para a saúde você precisa de profissionais. Seja advogado dentro da saúde. Justamente para dizer o que você pode e Você sabia disso? Você sabia disso? Que precisa de advogado na saúde para fazer direitinho? Sabia porque lá na Câmara precisa. E como é que mas o pequeno balanço aí, vamos lá. Balanço. De 60 dias, do dia 16 de junho a 16 de agosto, foram 1.083 atendimentos no hospital de campanha. Covid, que o pessoal chama popularmente aí de tenda Covid, né? Covid. Foram 48 tomografias, 3 ressonâncias. Aí vem corroborar com o que o secretário falou, né? Da quantidade que não
não dá pra gente ter aqui, é muito pequeno para bancar toda essa estrutura de uma ressonância. Foram 3 transferências para Santa Casa, 32 cirurgias ortopédicas, olha que bacana, 7 consultas oncológicas, e vamos lá, vou passar aqui, foram 42 pacientes com alta melhorada de Covid, né? E 5.046 exames laboratoriais realizados aqui na cidade. Hospital. Desses 5.000 Isso, hospital. Desses 5.046 aí, um foi minha filha. Foi Foi minha filha, foi lá, fez exame de sangue direitinho. Então, assim, a coisa tá andando. Eu tenho sempre falado, não tá nem de longe do jeito que tem que estar, mas já andou muito. Daquela situação do furacão, a gente já conseguiu levantar o hospital de campanha, já tem onde atender o pessoal, já levantou ali um lugar para alimentar, umas casinhas, sabe, naquela metáfora? Então a cidade está sendo construída. Então daqui a pouco a gente vai conseguir montar ali o parque, né, o shopping. Teve um passo de cada vez. Teve uma munícipe que me ligou reclamando. Na verdade, nem me ligou. Um familiar me ligou. Teve um parto, né, do familiar da parente lá. Não vou dar mais dicas, não acabar as pessoas saberem quem que é. E aí ela falou, poxa, o marido ficou impossibilitado de participar do parto. Eu liguei pro Leandro. Leandro, o rapaz foi aí por falta de roupa. Aí o Leandro me explicou o seguinte, o hospital tem uma média de 9, 10, 11 crianças que nascem no hospital por mês. Em 2 dias nasceu 9 ou 10. Exatamente. Então, infelizmente... Na verdade, foi uma quarta e uma quinta, nasceram 9 bebês. Não. Lembrando que o nossa casuística é 0,7. 0,7, é menos que uma criança por dia. Então, só em 2, teve para 15 dias. Foram 9. Então foi esse um dos motivos. E assim, é importante, né, Leandros, a população, muitas pessoas denunciam muita coisa da Secretaria de Saúde, de obra, enfim, da gestão, da prefeitura, da administração pública. Mas nós temos aí mecanismos, nós temos aí a ouvidoria dentro do hospital, nós temos ouvidoria na Secretaria de Saúde, nós temos ouvidoria na prefeitura, nós temos ouvidoria no site da prefeitura. Então, pessoal, você que está em casa, qualquer demanda, não somente da saúde. Ah, fui mal atendido, eu quero dar uma sugestão, eu quero parabenizar o servidor. Eu quero parabenizar, fui muito bem recebido, muito bem atendido. Tem ouvidoria da prefeitura, tem esse mecanismo que é importante. As pessoas falam assim, não funciona. Funciona sim, porque tem servidor que já falou, poxa, fizeram um elogio pra mim, chegou lá na minha secretaria. Tem servidor que fala, poxa, falaram uma situação que aconteceu, mas não aconteceu. E todo servidor que é citado, ele tem que responder à secretaria. Se vem uma denúncia falando a questão de um PSF-X e chega na mesa do secretário, ele encaminha para lá até que a pessoa possa se defender e falar o que aconteceu. A gente apura a verdade. Eu sempre aconselho isso. Tem reclamação, abre a ouvidoria. Hoje a gente tem ouvidoria no hospital e a partir daí eu consigo administrativamente checar as informações. A ouvidoria do hospital, ela está disponível lá para a pessoa que às vezes teve algum problema e vai até ela, ou o ouvidor, ele vai nos leitos e acompanha isso? Como é que funciona isso lá dentro? Eu acho que seria interessante. Eu não sei se às vezes é mais um dispositivo, um mecanismo. Eu fui mal atendido, eu vou na ouvidoria reclamar. Mas ela vai, sabe se ela vai nos leitos conversar com as pessoas, com o familiar, como é que tá? Eu acho que seria uma nova opção até para vocês terem um diagnóstico mais preciso. Mas ser também ativo. Então essa é uma ideia. A maioria das ouvidorias, elas são ouvidorias provocadas, né? Passivas, que a gente chama. E não ativas. Essa ida ao leito no Sistema Único de Saúde se chama de um projeto de humanização hospitalar. Onde você tem uma equipe multidisciplinar, né? Porque a ouvidoria, ela não é um central, ela não é um SAC, um serviço de atendimento ao cliente. A ouvidoria é diferente. A ouvidoria é para apurar denúncias e reclamações. E também elogios. A ouvidoria não é só para isso, não. Só que ele é diferente do SAC. O serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, é diferente da ouvidoria. Porque a ouvidoria tem o poder de investigar e de levar para frente aquela denúncia, né? O SAC não, é só a informação, se fui bem atendido ou mal atendido. Agora, nos serviços de SUS, você tem a humanização hospitalar, você tem uma equipe, que é o acolhimento familiar, que a gente chama, que é o assistente social, o psicólogo hospitalar, o próprio enfermeiro, essa equipe que tem que estar no leito com o paciente. A gente começou um projeto lá no hospital de boletim médico, todos os dias. Então, todos os dias, 11 horas da manhã, os nossos médicos que passam visita nesses pacientes, eles vão para a sala, junto com o assistente social, junto com o psicólogo hospitalar e o médico, e eles vão ter o boletim médico daquele paciente. Então, é importante informar a população. Por escrito médico falando com eles. Então, olha, João, a sua mãe ou seu pai, ele está internado lá, olha, nós fizemos isso, ele já está melhor, tal dia a previsão de alta, ele vai dar um boletim médico e vai tirar as dúvidas da família. Coisa que às vezes faz só no CTI, né? Quando você vai no CTI, o médico conversa. Não, a gente criou o hábito agora do boletim médico, esses médicos estão passando visita e informando a população do estado de saúde dos seus familiares.
E está em implantação, a gente está cada dia melhorando, né? Porque não era uma cultura que se tinha, você está adaptando isso, está implementando isso dentro do conceito de humanização. Agora, a ouvidoria é como se fosse o STF, por exemplo, ele tem que ser provocado. Por isso que eu oriento, tanto com funcionários quanto paciente. Tem reclamação, vai na ouvidoria, porque isso desce para a Secretaria de Estado, a gente precisa dar satisfação. Quando eu tenho essa ferramenta provocada, eu vou apurar. Então, o funcionário tratou mal mesmo? Como é que foi? Eu pego, vou lá, aconteceu isso, a gente vai trabalhar administrativo em cima disso. E também elogio, que é importante. Bacana aqui, vereador-diretor, o Vando Félix, estou acompanhando a live aqui, ele tinha nos perguntado por que se tinha médico em Penedo, né, hoje pela manhã. E a gente explicou que não tinha pela manhã, mas o responsável técnico, o doutor Leonardo, foi lá e está tirando um plantão noturno agora, né? Porque não conseguiu pela manhã o médico. Ele escreveu aqui, interessante. Hoje meu amigo infartou aqui em Penedo, chegou no muito posto, bom, não tinha médico, que era o médico, não tinha na parte da manhã, né? Aí agora, ele falou assim, agora eu entendi o motivo. Olha como é que informação é tudo, não é verdade? E ele coloca assim, mas ele foi muito bem atendido no hospital de Itatiaia. Parabéns. Legal. Então, isso é reconhecimento de um munícipe entendendo, porque às vezes a pessoa chegou lá e realmente, você chegou não tem médico, qual é a primeira coisa que você pensa? Poxa, aí já vem, puxa toda a memória desses últimos meses, né? Ah, essa saúde, não sei o quê. E aí, é o interessante que ele fez essa pergunta e ali foi trazida a informação. Olha, não tem porque na parte da manhã o médico não pôde ir por um problema que ele teve e o responsável técnico, o diretor técnico daquela unidade, foi para a noite atender. E muitas vezes, aquilo que eu falo, a resposta não é o que ele quer ouvir. E se o cara liga e fala, poxa, não tem médico, tô mandando agora. É o que o cara queria ouvir. Sim. Mas a gente, quando fala a verdade, fala, peraí, não tem aqui, mas a gente vai dar uma condição de chegar até o hospital e ter um atendimento. Obrigado aí, Vando, pela sua pergunta. Hoje, parabéns para a equipe de plantão que salvou uma vida. São casos de infarto, a gente trombolizou. Enfim, parabéns para a equipe que o paciente está estabilizado. Doutor Casimiro, um excelente médico hoje que está de plantão, foi meu amigo, a gente... ele tirava plantão em Arapeí e eu fazia ambulatório lá no início de carreira. E em Itatiaia a gente passou junto na época, no concurso do mesmo ano na época, e hoje ele está aí, um excelente médico, um cara fantástico. O e plantonista equipe de enfermagem hoje. Também hoje lá. Equipe de enfermagem fantástica. Top. Os caras são... Faltava só a estrutura, né? Falando de hospital, como é que tá lá o materno infantil, a reforma? Isso, quando nós vamos inaugurar isso aí? Essa é a nossa... Pode falar? Pode. Vamos dar um spoiler. Só não pode como deve, né? Vamos dar um spoiler da materno infantil. Então, para quem está nos escutando, a materno infantil é uma ala que nós estamos inaugurando no hospital, que vai atender exclusivamente as puérperas e as crianças. Então, hoje uma mulher grávida, e as grávidas também, não só as puérperas, as grávidas. Então, uma paciente grávida que precisa de um atendimento de emergência com obstetra. E as puérperas, quem são as puérperas? Aquelas que acabaram de ter as suas crianças, os seus bebês. E as crianças. Então, a pediatria do hospital. Recepção independente de cada uma. Independente. Recepção independente, consultórios independentes aquela e leitos questão de estar com meu filho aguardando para ser atendido, chegar uma pessoa baleada, não tem mais. Vai ser do outro lado do hospital. E nós vamos inaugurar em outubro, em homenagem ao Outubro Rosa. Né? Que é o mês das mulheres, é mês de março, mas outubro também acaba. Mulher é fera, né? A mulher tem 2 meses, né? Em outubro tem, é o mais forte, a campanha mais forte de todas as cores, né? Dos lacinhos. Outubro Rosa é a mais importante, né? Pelo menos aqui dado mais ênfase. E nós vamos inaugurar a materna infantil em outubro, agora atendendo as crianças, as grávidas e as puérperas. Ali elas vão ter um leito para elas diferenciado do pronto-socorro e da enfermaria. Hoje, o senhor vereador já foi algumas vezes conosco fazer vistoria no hospital. Hoje, o lugar que a grávida fica não é um bom lugar. O banheiro fica fora do quarto. Né? Realmente uma condição complicada, que quando eu vi pela primeira vez, quando eu fiz uma visita no hospital, me deu vontade de chorar, sem brincadeira. Eu vi aquela situação e eu fiquei pensando, a minha esposa, os meus filhos que nasceram, tiveram a oportunidade de nascer em hospital particular, né, e toda a estrutura que a gente vê e olhar um munícipe daquele jeito, partiu meu coração, me deu vontade de chorar. Mas em outubro, essas puérperas, essas grávidas, essas crianças vão ter um consultório lindo, todo em porcelanato, ar-condicionado, gesso, do outro lado as enfermarias com 3 leitos, todas novinhas. E aí a população de Itatiaia vai ter leito e consultório com alto padrão. Vocês vão ver lá que vão ser os nossos profissionais de enfermagem, administrativo e médico já são muito bons, mas eles vão ter o conforto de entrar dentro de uma ala materna infantil, condição de trabalho e vão estar ali mais seguros, vão se sentir mais seguros. Ontem eu abri uma caixinha lá, deixa eu fazer pergunta, aí uma pessoa perguntou o seguinte:
Você tem... Como é que foi a pergunta que foi feita? Você usa SUS ou você usa o plano de saúde pago pela Câmara? Assim, eu nunca tive. Minha esposa, meus filhos. Graças a Deus, meu filho é muito difícil ficar doente. Muito difícil mesmo. Mas sempre fui muito bem atendido pelo SUS. Tanto aqui, já fui atendido pelo Hospital da Criança de Resende. Enfim. E uma coisa que é importante deixar clara. A Câmara ela tem um convênio com a Unimed. Mas quem quiser ter... Claro que quem está de fora da Câmara, quem não é servidor da Câmara, vai pagar um convênio, vai pagar um plano de saúde de R$300. A Câmara, como tem um convênio, vai ser 250. Mas é debitado ali na folha de pagamento do vereador. No vereador que quiser, no servidor que quiser. Então esse convênio é isso. Ah, mas vereador, por que você não faz o plano de saúde? Eu nunca, assim, entendi ser necessário. Até porque eu sempre, volto a dizer, sempre fui muito bem entendido. Minha filha esse dia passou mal, minha esposa foi lá no hospital, né, ela é pouco conhecida, não é igual a gente, se eu chegar no Salvador, chegou. Eu não faço nem questão de acompanhá-la, falo, para o carro lá, deixa ela lá, e aí quando eu vou buscá-la. E assim, até pra mim analisar como é que tá sendo feito o atendimento. E foi rápido, foi muito bem atendida, fez o exame de sangue da minha filhinha, fez o exame de urina. E lembrando o seguinte, que o plano do SUS é um plano universal, né? A universalidade é uma dos pilares do SUS. Então, se você hoje, independente se você tem plano de saúde ou não, se você se acidentar agora saindo daqui de Penedo, né, e alguém te atropelar, você não vai para a Unimed. Prioridade, né? O bombeiro vai te levar para onde? Para o hospital municipal. Depois, se você tiver plano de saúde, você vai ser transferido para o seu plano de saúde, para o hospital particular. Porém, o primeiro atendimento vai ser feito tivemos um caso de infarto aqui de Penedo, a pessoa estava em Penedo, até um dentista, e infartou e a gente atendeu ele lá. Depois foi para a Unimed. Mas deu o primeiro atendimento aqui no salvou PA, a vida dele aqui. Não, foi lá, foi porque levaram direto lá nessa ocasião. Mas salvou a vida do médico em Itatiaia, ou desse dentista. Quadro de Covid no nosso município. A variante Delta já chegou no município. Como é que tá isso? E a terceira dose aí, que eu já vi uns anúncios aí que tem cidade já estão dando a terceira dose. Sim. Então, o município de Itatiaia, graças a Deus, né, vereador? Isso, as críticas vêm, mas eu acho que toda vez que a gente posta sobre vacina, nem os mais críticos, a não ser a fila, né? Que criticaram aí porque tinha fila hoje lá. Eu vi uma postagem, mas eu não vi o vídeo. Eu vi uma pessoa me printou, mandou pra mim, falou, pô, estão reclamando da fila. Infelizmente a fila ela acontece, né? Por conta de a gente vacinar ali no nosso centro de especialidade próximo, aí no posto, e a gente usa a biblioteca, né? O secretário de Cultura, o superintendente de Cultura, agradecer até por ele ter cedido o espaço pra gente, mas é muita gente para ser vacinado. Itatiaia hoje é o município do estado do Rio de Janeiro com maior velocidade de vacinação e número de vacinados no estado do Rio de Janeiro. Agradecer a nossa equipe então, aí. Isso, agradecer a André e toda a equipe administrativa de enfermagem, técnica que está à frente disso. Então, hoje nós somos o município do estado que vacinou mais gente. Nós estamos terminando essa sexta-feira 12 anos de idade. Em percentual de pessoas, né? Nós temos 100% vacinável da primeira dose e 50%. Porque senão não fala assim, mas Nova Iguaçu tem 1 milhão de pessoas. Como é que vocês vacinaram mais do que eles? Não, a gente dentro da nossa... A gente recebe proporcionalmente. Isso aí. A gente recebe proporcionalmente. E a gente está chegando aos 12 anos sem comorbidade, porque tem municípios que chegaram de 12 a 17 com comorbidade, quer dizer, crianças e adolescentes que têm algum tipo de doença, né, os adolescentes. Nós estamos vacinando agora de 12 anos, fizemos as repescagens e o número nosso de vacinado é surpreendente. Agora a terceira dose, ela vai acontecer para os pacientes idosos, que vai ser a nossa próxima fase agora. Então, os idosos, né, que tomaram Coronavac no início, AstraZeneca, vão ter que tomar a terceira dose, pois está sendo recomendado hoje no mundo todo. E é de fato, assim, a Covid, alguns especialistas dizem que ela veio para ficar igual a H1N1, igual as outras gripes, e que a vacinação ela vai ter que ser algo comum no ano todo, né? Ela passou de ser pandêmica para endêmica, né? Então ela não é só mais uma pandemia, ela é uma endemia. Então ela vai estar presente no dia a dia da gente, né? Então as vacinações vão continuar e vai ser terceira dose. Quem tomou dose única? Será que vai ter que tomar também, não? Vai ter que tomar. Um ano depois vai ter que tomar. Porque quando se torna endemia, são as doenças que vão e voltam. E as mutações desse vírus, né? Como você falou da variante Delta, nós temos hoje 5 casos positivados de variante Delta no município de Itatiaia. Então, como é que a gente sabe disso? Não, é mandado para o laboratório central, né, por LACEN, e lá o Estado nos informa a respeito da variante Delta. Então, olha, X casos, mais um caso, mais outro caso. E o óbito e internação aqui no nosso hospital e o óbito no nosso município, como é que está isso aí? O Leandro Coelho tem ali os dados Eu vou ter os dados de casos, né? A gente teve lá em janeiro 1.073 atendimentos.
Depois a gente vem para abril para 833, o gráfico vem caindo. Junho, 811 atendimentos. E agora, em agosto, nós tivemos 403 atendimentos. Então, se você colocar, você fala... A média dia hoje de atendimento nesses 8 meses vai dar 23 atendimentos. Se eu pegar os últimos 3 meses, ela vai para 18,5%. 18,5 pessoas por dia. Chegamos a bater na alta, acho que 80, se não faz memória. Teve um pico aqui no mês que foi em março, né? Chegamos a 80. Então esse gráfico tem caído, mas a gente tem sempre informado para se manter o cuidado, distanciamento, mesmo vacinado. Mas o quadro hoje em Itatiaia de Covid é esse. Nós tivemos um aumento, muita gente fala assim, não teve um aumento de Covid nesse último mês agora. Um dos municípios que aumentaram um pouco foi o município de Resende. Então, em Itatiaia a gente manteve aí, a gente está declinando. O município de Itatiaia, tanto em número de infectados e, graças a Deus, em número de complicações da doença. Pois a vacina, ela não impede que você se infecte de Covid. Ela impede que você tenha complicações da doença. Então, moderado a grave. Vai ser infectado, mas vai ter o menos impacto possível. Exatamente. A ideia da vacina Você pode ver que as pessoas continuam sendo infectadas, assim, mas elas não têm mais o... Será que essa questão de máscara vai acabar ou será que a gente vai ter que ficar pra vida toda com máscara? Acho que no futuro acaba, até o Brasil ainda está até meio lento nisso, né? Nessa cultura da máscara ainda. Em outros países que tinham uma porcentagem de vacinados que o Brasil tem, já abandonaram a máscara há muito tempo. Réveillon. Vai acontecer Réveillon no Rio de Janeiro, a cidade, esse Réveillon vai ser uma virada mais tranquila? Eu vi um anúncio aí, eu não sei se foi do Eduardo Paes, eu vi uma manchete falando que a partir desse ano vai ter Réveillon, vai ter uma questão assim. O que acontece? Os grandes municípios como Rio de Janeiro e São Paulo, eles têm usado uma tabela escalonada, né, de liberação desses eventos que geram aglomeração, né? Réveillon, Carnaval, baladas e outras coisas que geram aglomeração. Então eles têm lá um cronograma de liberação caso continue ainda na fase amarela, né? Onde você tem baixa nível de contaminação e baixo número de infectados também. Então isso vai acontecer, a gente não sabe se vai acontecer na mesma magnitude e grandiosidade que foram os carnavais dos outros anos, né? Mas confesso para você que não estamos perdendo nada, né? Porque o carnaval, na maioria das vezes, acaba trazendo mais problema do que solução, para a saúde pública principalmente, né? Gravidezes, número de doenças sexualmente transmissíveis. Então o carnaval para a saúde nunca foi muito bom. Consumo excessivo de álcool, acidente de trânsito, tudo isso acontece nesse período. Então a gente precisa entender que pode ser que aconteça, para aqueles que gostam, para aqueles que curtem, brincam, né, de forma moderada, pode ser que aconteça, mas eu acredito não ser muito provável de acontecer. Mas tudo é possível se a pandemia é dinâmica, é uma doença dinâmica, então ela pode ser que diminua ainda mais. Qual a possibilidade, Leandro? Isso aqui até vou apresentar uma indicação aí, pedindo isso. Hoje, se for falar se tem demanda, eu acredito que não. Mas uma vez que você começar a disponibilizar, vai ter. E a gente temos aqui um centro de terapia em Penedo, de ampliar para o período noturno. Igual tem hoje lá em Itatiaia, no centro. Você acha que existe essa possibilidade? Tem possibilidade sim. Porque tem muitas pessoas que o cara, às vezes, ele é diarista, ele não é fichado, e o cara, às vezes, trabalha aí, é um pedreiro, um ajudante, e recebe o seu dia, né? Você trabalhar, recebe, você não trabalhar, não recebe. Então o cara, às vezes, precisa fazer uma fisioterapia, e ele não vai faltar um dia de serviço para ir fazer aqui em Penedo, Itatiaia. Então acho que à noite, eu acho que se possível, se fosse disponibilizado, seria muito bom. Você acha que existiria essa possibilidade de a gente estar ampliando isso aí? Legal você falar isso, que eu vou pegar uma caroninha no que você está falando na fisioterapia, né? Quando nós chegamos no município, existiam fisioterapeutas 24 horas no hospital. Fisioterapeuta 24 horas, um profissional extremamente importante dentro de uma instituição hospitalar. Porém, esses fisioterapeutas estavam 24 horas pela questão dos pacientes Covid, para trabalhar exatamente na parte respiratória desses pacientes. Como nós não temos internados mais, né, e os que internam, a gente já faz a transferência para o hospital regional, a gente entendeu que a gente começou a repensar a possibilidade de um fisioterapeuta 24 horas no hospital, porque não é de fato necessário, não é que não seja necessário, deixa eu trocar essa palavra para não ser mal interpretado. Né? Não, quando a gente analisa como gestor uma demanda, eu comecei a entender que dentro do nosso município existiam 240 pacientes acamados nas suas residências. Aí eu não estou falando daqueles que são contemplados pelo programa Melhor em Casa, não. Estou falando que são 240 pacientes acamados, seja ele de fraturas, AVC e outros, que não estavam sendo assistidos pelo serviço de fisioterapia do nosso município.
Intensificou no hospital e deixou descoberto. Exatamente. Para o Entendi. Covid foi necessário. O que nós fizemos? Um redimensionamento desses profissionais. Então, junto com a diretora, que é a Aline, fisioterapeuta, nós pegamos esses profissionais, alguns do hospital, alguns lugares. Você pode ver que Penedo, quem é morador de Penedo aqui sabe, que tinha um fisioterapeuta em Penedo. Hoje nós temos 2. E dentro desses 2, dentro das especialidades de fisioterapia, neuro, ortopedia, urologia, então tem as especializações dentro da fisioterapia. Hoje em Penedo nós já temos 2, tinha 1. Então tem possibilidade no futuro? Tem. Quando a lei do Bolsonaro, né, que é lá do teto de gastos, terminar em 31 de dezembro, a gente pode contratar não só por vacância. Hoje a gente só pode contratar que ele não por faça outro vacância. decreto, né? Né? Se ele não fizer outro decreto, a gente pode abrir um concurso público, por exemplo, para contratar mais fisioterapeutas e estender o horário da fisioterapia de Penedo noturno. É possível, sim. Futuramente botar em Maringá, Maromba. Sim. Ampliar Não, lá. Maromba a gente já tem fisioterapeuta, não à noite. A gente já tem mas hoje. colocar que período já da faz. noite. Aham. Na Vila Flora também. Sim. Ampliar também período noturno também, que inclusive lá até tem uma indicação nossa pedindo para construir, porque não é culpa do senhor, não é culpa dos senhores, mas é bem precário, uma salinha muito pequena. Eu tive lá 2 vezes conversando com a fisioterapeuta, com servidores, então acho que seria necessário a gente construir lá no centro lá, arrumar um espaço mais apropriado, decente para fisioterapia, né? que é ruim pro servidor e é ruim para as pessoas que vão lá, né? Assim como era o PA de Penedo, né? É a mesma situação. Mesmo Penedo era tudo junto, né? PA com PSF. Equipe misturada, assim, e as pessoas não entendem. Depois que abriu, que mudou, né? Desmembrou 24 horas, e aí o PSF funciona a partir das 8 horas. As pessoas que iam marcar o exame, inclusive falando em marcação de exame, eu fiz até uma indicação pedindo. Eu acho que você não vai resolver do dia pra noite, mas é algo assim pensar. Nem toda a indicação que nós fazemos na Câmara vai ser executada, mas já, né, starta aí a possibilidade de acontecer e a gente começar a fazer a questão da marcação de exame via telefone, site, eu não sei, disponibilizar, porque é muito triste. Eu vejo muitas pessoas idosas, inclusive, tinha esse problema quando era junto o PSF com 24 horas. Chegavam 5 horas da manhã para guardar uma vaga. Então, posso dizer o meu sonho como secretário, que eu já estou sonhando, idealizando a médio prazo? Não, acho que não, você fala no meu ouvido aqui que eu faço a indicação. Não, faz a indicação. É verdade, é verdade. Você é o único vereador que me chama para fazer podcast, então você vai pegar os meus spoilers e já vai fazer a indicação. Eu tive conversando com o Ricardo, que é o proprietário de uma empresa que presta serviço para a gente na parte de informatização de prontuário no município, via SUS, e a gente está implantando. Eles estavam aqui há 1 ano no município, mas não tinha, de fato, feito o trabalho deles como deveria fazer, porque faltava máquina, faltava cadastramento, faltava uma série de coisas. Mas nós já estamos providenciando 200 computadores, então nós vamos informatizar toda a saúde do município. Tudo, prontuário eletrônico. Então você vai, por exemplo, lá você vai ser atendido. Você está em Penedo hoje na casa da sua tia, mas você mora em Itatiaia. Aí você foi atendido pelo plantonista. Ele vai entrar na sua ficha, o teu histórico todo vai estar ali, o teu prontuário todo vai estar ali. Isso aqui vai acabar, basicamente. Vai. Hoje, então, o médico está me atendendo Só aqui. vai ser impresso porque Todo procedimento que eu for feito lá na enfermagem, ele não leva lá, não. Eu já vou entrar lá, amanhã vai abrir o computador, vai saber. Ó, vai abrir o computador e tá ali. O exame que você fez, o remédio que você toma, tudo. E aí, seguinte, se eu vou hoje no 24 horas aqui, e aí eu tô passando mal, eu pego uma dipirona, uma cartelinha com 12 unidades. Aí amanhã eu vou de novo. Com outra dor, tô com outro problema. Eles vão saber que eu peguei ontem. Exatamente. Esse programa informa pro dispensário de Qualidade de medicamento. Consegue também monitorar isso? Tudo. Porque aí gera uma economia muito grande pro município. E aí eu desafiei ele, falei assim, olha, eu quero estar falando de remédio, de marcação de consulta, né? Eu desafiei ele e falei assim, olha, eu quero um aplicativo para os munícipes de Itatiaia, né? Porque para que eles possam marcar as suas consultas de especialidade. Né? Depois você me lembra de especialidade, que eu também tenho que dar uma boa notícia na área de especialidade do município. Marcar sua consulta, e também eu falei com ele assim, se for possível, a gente colocar no futuro, dispensar essa medicação para que o paciente receba em casa. Então eu estou lutando para que no futuro, esse próprio aplicativo, o paciente foi lá no Dr. João, o Dr. João olhou ele, viu, tem que passar uma amoxicilina. Só que ele não vai precisar ir na farmácia buscar essa amoxicilina. Quando ele chegar em casa, vamos entregar essa medicação para ele. No futuro isso vai acontecer. Então, o motoboy vai entregar para ele na porta a medicação. Aqui, olha, você foi atendido pelo Dr. João, tá aqui a medicação. Ele não vai ter que se deslocar, porque Itatiaia, como Porto Real, é um município, apesar de poucos habitantes, mas com um deslocamento muito grande.
né? A gente tem o cara que mora lá no Campo Alegre, ele vem pegar remédio aqui o cara da Vila Flórida vem pegar um remédio no centro, realmente Jardim é dispendioso, às vezes é mais caro para ele vir aqui. Fazendinha. Exatamente. Então o objetivo é o seguinte, ele fez a medicação, o médico prescreveu e esse remédio vai para casa, vai ser entregue em casa. Isso é um projeto que eu tenho para o futuro, médio e longo prazo. Então ele vai marcar a consulta dele e ele vai fazer a medicação. E eu conversei com esse proprietário dessa empresa, a gente também tá com uma ideia no futuro, né, bem próximo, além dessa medicação ser entregue em casa, um serviço de telemedicina para todos os municípios de Itatiaia. Então você vai estar na sua casa. Hoje é realidade isso com a pandemia, já é realidade no SUS, tá? Em alguma cidade de São Paulo, onde você vai estar na sua casa, você vai dizer, olha, poxa, eu acho que eu tô com uma dor aqui, tô com uma dor no peito meio estranha, mas eu não sei se eu vou no hospital agora. Você vai pegar o teu telefone celular, você vai abrir o aplicativo e você vai consultar com um médico em telemedicina 24 horas, aonde ele vai falar para você, vai pro hospital, não vai pro hospital, faz isso ou faz aquilo, vai prescrever, dá para prescrever a medicação ali, e com isso o que a gente vai fazer? Diminuir o fluxo do hospital, porque telemedicina hoje é uma realidade, e em algumas especialidades raras, por exemplo, que a gente não encontra na região, tipo neuropediatra, né? Psiquiatra infantil, a gente tem aqui em Itatiaia ainda tem psiquiatra infantil, mas neuropediatra, que é difícil, urologista, uropediatra. Com a telemedicina, você consegue esse profissional consultando essas crianças ou esses adultos com especialidades raras. Então, tudo isso é possível fazer em tecnologia, sonhando uma saúde que no futuro, é claro isso, né, vereador? Depois que a gente botar remédio, depois que a gente botar insumo, depois que a gente reformar o hospital, tudo isso acontecendo, melhorando a atenção básica, isso aí é o fazendo tudo isso. Shopping da nossa cidade. Isso é verdade. Cereja do bolo. Cereja do bolo. Cara, interessantíssimo isso, né? Boa ideia. E assim, é sempre importante ressaltar, porque daqui a pouco não vai falar, eles estão pensando nisso, mas não tem. Não, as coisas estão acontecendo. Eu gosto de falar isso, porque senão alguém fala, mas o cara tá pensando em entregar medicamento, mas nem medicamento tem, né? Vocês estão falando médio e longo prazo. Interessantíssimo. Falar em medicamento, esse medicamento foi utilizado hoje no paciente de infarto. Ele é um medicamento que todos os hospitais da região estão com problema com ele, por conta de falta no mercado. Chama de trombolítico. Então, não é só Itatiaia que talvez tenha problema com isso. Todo mundo está tendo problema, em pouca quantidade, por conta do mercado. E a gente está encontrando isso também em outros medicamentos. Então, além do item da deserta, porque a empresa não achou vantagem em participar, você tem a falta no mercado também. Tá por fora aqui, mas a gente não... Seria a possibilidade de nós construirmos aí... Na verdade, nem construímos, né? Organizar e ter uma central de ambulância. Acho que seria vantagem para o nosso município. Nós temos hoje, quando uma você central, fala assim, de ambulância... Centralizar tudo e falar assim, vai sair daqui. Quando você fala de urgência, hoje nós já temos a SAMU. Uhum. O SAMU hoje faz esse papel de urgência e emergência dentro das residências, né? E o Corpo de Bombeiro faz aquilo que é externo. Então, se você caiu de bicicleta na rua, bateu a cabeça, quem vai é o Corpo de Bombeiro. Se você tem um infarto na sua casa, quem vai é o SAMU. Mas no dia a dia... Nós já temos hoje o SAMU já funciona, né? Uhum. Agora, em localidades mais distantes, como Maromba, né? Eu tive uma reunião, eu e o vereador Paulo Fister, com o Rodrigo, da saúde no estado do Rio de Janeiro, e a gente pleiteou junto para que a gente coloque uma unidade da SAMU com técnico e um enfermeiro lá em Maromba. Consegue fazer um convênio com Resende? Daria certo? Ou com Bucane de Minas, não sei. Para atender aquela região? Então, é aquela história. Hoje lá em Mauá, Visconde de Mauá, tem uma ambulância e um técnico de enfermagem para fazer esse deslocamento. Mas a gente queria SAMU, porque é uma unidade preparada, é um carro preparado, é uma UTI. Né? Então, dá para transportar esse paciente com mais segurança até o hospital. Não uma ambulância simples, né? Uma ambulância de alta complexidade. Então, a SAMU tem esse equipamento muito mais funcional para a gente do que uma ambulância simples. Dá para se fazer um convênio, sim. Aí a SAMU vai atender não só Maromba e Maringá, que faz parte da Itatiaia, mas atender a região ali, né? Diz respeito a Rio de Janeiro. E vai acabar atendendo Maringá, Minas ali também, né? Porque o cara vai estar ali e vai acabar... É fato, né? SUS, né? A gente vê que são várias cidades, né? Ou vários estados, mas é um povo só. Ali todo mundo se conhece, todo mundo. Então acho que seria interessante buscar essa parceria. Leandro, tem alguma coisinha que querem dizer, quer falar? Esqueceu de falar alguma coisa? Tá anotando aqui desde lá que chegou e tá anotando um monte de coisa dele. Tô anotando o que vocês estão falando para estudar. Tá anotando as minhas indicações aí, né? Bom, agradecer ao senhor vereador mais uma vez pela
pela disponibilidade. Eu acho que informação é tudo, né? Que você que está nos assistindo hoje compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível para que a informação seja dada para todo mundo, né? Agradecer a todos que nos criticam, todos que nos apoiam, mas aqueles que criticam de fato, os que criticam com propriedade e não com fake news. Ou às vezes até por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então é importante, as críticas são importantes, né? O meu canal, a minha página de Facebook e de Instagram, ela está aberta para você mandar uma mensagem. Leandro Oliveira? pr.leandro no Instagram. Leandro. Né? E Leandro Oliveira a página no Facebook. Então pode me chamar lá no privado, olha, secretário, estou aqui com uma demanda X, demanda Y e tal. Eu respondo todas as pessoas que entram em contato comigo. Às vezes demora um pouquinho, porque demora, porque é muita gente, eu também tenho minha vida. Nós estamos aqui 2 horas de live, fora. né? Quase 2 horas de live. Eu tenho certeza, quando eu pegar o WhatsApp vai ter um monte de mensagem, não vai ser diferente de você, Sim, não vai ser diferente dele. Sim, mas o objetivo é ter esse canal, tá? Agradecer também ao Leandro Coelho, a equipe de direção do hospital, a equipe de enfermagem, a equipe médica, a equipe administrativa, a equipe de limpeza, de alimentação, a equipe jurídica da saúde, a equipe administrativa da saúde. A gente tem um time fantástico de transporte, os motoristas. A gente fala assim, poxa, o motorista, onde é que está o motorista da saúde? Está salvando vida, tá? Sim. Todos os dias levando o paciente para fazer tratamento fora do domicílio. Rio, São Paulo, Barretos, Instituto de Câncer. E são vários veículos. São vários veículos. Não é 2, 3 não. Não, são vários o dia inteiro, todo dia fazendo essas viagens, van. Então, agradecer esses motoristas, toda a equipe de saúde que são verdadeiros heróis, né? A saúde do gestor ao quem está na ponta na assistência são heróis que salvam vidas 24 horas por dia. Leandro Coelho. Mesma coisa, quero agradecer a oportunidade, esse espaço sem pressa, de a gente poder explicar ao munícipe a realidade que a gente enfrenta na gestão pública. Eu até anotei aqui que o secretário sabe melhor do que eu isso. Você assume uma empresa quebrada, precisa de pelo menos 90 dias para fazer um diagnóstico, para ver como que você vai agir. Então nós estamos a 75 dias, então a gente conseguiu fazer um diagnóstico e já realizar algumas ações que melhoraram. Então nós estamos hoje com raio-x móvel, com raio-x fixo funcionando. E muito processo aberto, né? Que estão eu tenho uma lista que o tempo já foi. Eu tenho aqui. Não, tem tempo não, pode falar aí até. Nós temos tem reunião às 9 horas da manhã só. A gente vai. Então nós temos Pede aqui mais três processos. Ó. 8 horas aqui. Nós temos aqui 3 processos de emenda parlamentar que a gente conseguiu receber a emenda, provar que como poderia usar já no processo de compra. Nós temos 2 aqui, médico hospitalar e limpeza, recebendo. Nós temos. São aqui 16 com 26, 27. Não vou falar tudo, né? 27, 18, mais de 32 processos já. Ou comprando, ou em licitação, ou na fase de cotação de preço. Enfim, a coisa andou bastante nesses dias. E falar também, vereador, tentar conscientizar aqueles que usam a rede social para falar mentira. E assim, o que mais me deixa triste e chateado é que descredibiliza toda uma equipe que está trabalhando lá, que superou. Porque as pessoas, assim, traduzindo, né? Às vezes tá falando para agredir, para atingir o político, o vereador, às vezes o prefeito e o secretário, que são o alto escalão. Mas, poxa, está sendo desonesto com as pessoas que estão lá, com o enfermeiro. Exemplo, ontem, eu estava no hospital, o técnico de radiologia estava no hospital, inclusive fazendo exame naquela hora, e tinha alguém dizendo que não tinha raio-x no hospital. Então, como fica a imagem desse... Eu vi que você postou no teu Face. Foi. Como é que fica a imagem desse técnico? Como é que fica a imagem do enfermeiro que está lá, do médico que quer atender ou que está lá para atender? Então, assim, e a gente não pode responder pela gestão dos outros. Eu passo pela premissa, cara, eu não posso julgar você pelo que o outro fez. Claro. Então, assim, é desonesto, é injusto você querer que a gente responda pelo que os outros fizeram e não nos dar chance de trabalhar. Tá? Então, estou aberto para todo munícipe. Tem também a minha rede social, que é o Facebook, eu tenho usado muito, Instagram. Leandro Coelho. @leandro_coelho.oficial. Vou deixar meu zap aí depois também nos seus comentários aqui. Bacana. E eu faço aqui um apelo, inclusive eu comentei alguns ontem, todos aqueles que criticam, eu estou aberto lá praticamente 24 horas. Me procure, para não passar vergonha, cara, de compartilhar uma mentira. Então, igual você faz comigo, ô Leandro, eu tô sabendo aqui que não tem médico. Não tem, cara, eu tô aqui agora, tô falando com ele aqui agora, tá atendendo. Então faça isso para não disseminar mentiras e prejudicar profissionais que já estão tão saturados, né? A gente teve dificuldade de conseguir médico por conta disso.
médicos pediram para ir embora por conta disso. Lembrando que isso é uma covardia, né? Isso é uma covardia e essas pessoas precisam ser responsabilizadas legalmente. Eu volto a dizer isso. A gente é responsável por aquilo que a gente fala. A lei diz isso. Eles não medem a consequência, né? Não mede a consequência. Não mede a consequência. Faz, E não eles tá nem precisam aí. ser responsabilizados por isso, porque isso traz pânico na população, isso traz descredibilidade com a instituição pública, não é com os governantes, não, porque eu estou secretário de Eu saúde, estou vereador. você está vereador, ele está diretor. Exatamente. Não, mas descredibiliza quem fica, né? Que é a instituição chamada Prefeitura Municipal de Resende, o Poder Executivo, Poder Legislativo, os funcionários de carreira que fazem concurso A público vai estar instituição, ali. como exemplo. Então, de fato, eles estão agredindo a instituição, não agredindo os políticos, né? Então, agredir o político entra no meu particular, me xinga, não tem problema não. Agora, falar do trabalho em si e falar de uma instituição tão a saúde tão importante é uma covardia. A gente fica muito triste, né, em relação a isso. Mas E nenhum deles te fala no privado não, tá, João? Todos Não. eles falam em grupo. Eu Fala queria em que eles grupo? falassem isso pra gente no privado. Não Me chama fala. no privado, não fala. Não fala. fala. E tem- teve um que eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele num determinado lugar e não me perguntar e nem me cumprimentar. Julgo que ele me conhece. Então eu cheguei e assim, falar em rede social, criticar é fácil, cara. É ver quem quer trabalhar realmente. Porque hoje tem assassina, né? O cara quer ficar famoso, quer lacrar. Enfim, a gente não pode querer lacrar com a saúde do Claro, isso município. aí a né? gente. Eu, desde quando eu criei minha página no Facebook, Instagram, recentemente Instagram, eu nunca quis lacrar. Eu quero trazer informação, eu quero ser transparente, eu quero prestar conta à população que paga meu salário. Graças a Deus eu sou muito bem pago, né? Então eu tenho que trabalhar, não tem horário, não tem dia. Por que eu iria criar um podcast para falar de política e falar de outros assuntos? Até inclusive, a partir daqui 15 dias nós vamos estar ampliando, vai ser 2 dias na semana. Um dia para falar de política. Pra falar de política. Porque É tem outros importante, assuntos. os caras daqui a Tem- pouco tem pessoal é do- chefe de edição. Tem o pessoal da juventude querendo vir aqui conversar. A Tem gente já vai empresários demais, querendo, pô. querendo conversar. Então a gente vai começar a fazer isso aí. Pode João, E vai abrir- chamar. Isso aí. Então assim, o objetivo aqui é a gente trazer a verdade. Né? Então peço às pessoas que compartilhem aí, né, essa live, vai ficar salva aí. E a gente sempre buscando fazer um mandato mais transparente e participativo. Uma das principais funções do vereador, ele é representar. E quando eu falei assim, poxa, o cara da ouvidoria, ele vai no leito, porque o vereador, ele é eleito para representar. Eu poderia ficar no meu gabinete, aguardando alguém lá, e são muito poucas as pessoas que vão na Câmara Municipal. Sim. Né? Tô vendo aí a movimentação para ir lá na Câmara participar da sessão. Mas não é Itatiaia, não. Não quer deixar o povo entrar na Câmara, o povo se manifestar. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, outras câmaras, o povo vai lá para assistir a sessão, mas todos os regimentos falam que não pode se manifestar, né? Questão até partidária dentro da Câmara Municipal. Enfim, mas no dia a dia, são poucas pessoas que vão no gabinete pedir informação. Pô, já recebi pessoas lá, eu quero saber disso aqui. Não vamos... E quando eu não tenho resposta, eu levo até quem tem resposta, procuro saber a resposta e devolver a resposta ao munícipe. Então, assim, a população participa muito pouco. Eu, graças a Deus, Facebook, Instagram, né? Ontem mesmo eu fui num posto de saúde do bairro Maria Jardim, e durante estava ali, chegou uma moradora, falou de um problema no buraco, a outra falou que tá faltando água, acabou que eu fiquei quase a manhã toda no bairro Maria Jardim, caminhando. Então eu provoco isso, eu vou. Não tem nada pra fazer hoje, como é que tá? Não tem agenda à tarde? Então eu vou andar no Centro de Penedo, vou andar lá na Vila Odete. Vou de carro, vou de moto, vou de bike, às vezes, realmente procurando isso aí, porque eu sei que a necessidade, a demanda tem. Toda cidade vai ter problema, na saúde, na obra, sempre vai ter. Você vai resolver, você vai construir uma materno infantil. Amanhã vai ter que reformar uma unidade, construir uma A gente outra, vai reformar o hospital todo, vai ampliar e Então, reformar o hospital. sempre vai ter. Não consegue resolver tudo num dia só, e nem num mandato. Então vai ter, e a prefeitura e a administração pública é para isso, é para servir a nossa população, e eu me enquadro nisso. Né? Agradecer a todos os servidores nossos, de todas as secretarias, não somente da saúde, como assistência social, obra, enfim. Nós políticos aí, somos às vezes, o vereador João Márcio, o prefeito mudou, fez, aconteceu, mas quem realmente faz, executa, são os servidores que estão na ponta, quem está lá conversando com a população, quem está dando atenção, né? Às vezes as empresas aí que são prestadores de serviços, são os colaboradores da empresa, então a gente externa o nosso agradecimento. Agradecer aqui a Espaço Mix mais uma vez. Bom. Continuo chateado que vendeu minha cadeira vermelha. Já dei uma dura ali que já falou, essa mesa redonda você não vende não, hein? Eu tirei até o preço, tinha um preço eu tirei. Né? Agradecer o Espaço Mix aí sempre disponibilizando esse espaço pra gente aqui, um ambiente muito agradável, muito tranquilo. Né? Passou muito figurino aqui atrás hoje, não. Figurante Passou a fala. galera aí. Passou? Hoje passou pouco. Eu reduzi o custo porque eu tô pagando. Não, tá ruim. Eu cortei um pouquinho. Aí, Cássio Blimação aí, nosso Alex Sebin,
Agradecer pela caneca. Deixa O eu falar presente aqui, dele ó, tá e aí. agradecer a caneca personalizada. Tem aqui, ó, Top, ó. minha foto. Só a foto ele fez errado, ele vai mandar aquela outra foto, Cláudio, esqueceu de fazer. Mas ficou bom, cara. Não, né? É aquela mesmo. Não, aquela outra que você cortou o cabelo, aquela que você mandou. Aquela lá eu mandei, né? Agradecer o Potoque Salgadinho mais uma vez aí, né? Nos apoiando, ajudando aí. E esse projeto, gente, tá começando e ninguém nasce grande, né? Ah, mas filho de elefante não. Filho de elefante, você vai olhar a proporção do pai e da mãe, ele nasce pequeno. Então tudo começa pequeno e a gente vai caminhando, vai crescendo. Eu lembro quando eu criei minha página do Facebook há 4 anos atrás, hoje eu tenho 5.200 quase pessoas que curtem e acompanham o nosso trabalho. Então a gente vai continuar aí, acreditando, trabalhando sempre com a verdade, né? Feliz por poder representar a nossa população, feliz por ser reeleito, graças a Deus. Eu vi muitas pessoas dizendo assim, vereador João Márcio, sem dinheiro não vai ser reeleito. Aí fiz a reeleito, e graças a Deus eu quase dobrei a minha votação, né? E hoje eu ocupo a cadeira, da cadeira no Poder Legislativo. Graças a Deus tem uma influência, uma coisa que você falou aqui várias vezes, a palavra relacionamento. Eu tenho relacionamento com vários vereadores de outros municípios. Ontem eu estava jantando com o de Bananal, que eu vou fazer um podcast com ele. Independente do estado, não é a política. O que ele vai poder me ajudar? Não, é conhecer. Tem coisas boas em todos os municípios, seja de São José do Barreiro, que tem 4 mil habitantes, como também Bananal, que tem aí, acho que 11 mil habitantes. Então a gente tem que ter isso aí, um relacionamento com as pessoas, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Então assim, você foi secretário de saúde em Porto Real, teve uma boa relação lá com o prefeito lá, que Alexandre Sefiotti, que na época deveria ser deputado. Enfim, hoje ele é prefeito, hoje você é secretário aqui, e o município de Porto Real consegue nos ajudar. Então Sim. você vê que o relacionamento ele é importante na vida das pessoas. E é aquilo que eu sempre falo, né? Na vida, até pra você sorrir, pra você chorar, você precisa de alguém. Sim, o importante, vereador, você está falando desse relacionamento, né? Hoje eu sentei com o prefeito lá, Alexandre Sefiotti, e falei para ele, olha, rapaz, eu tô praticamente zerando a minha fila de especialidades. Era isso que eu ia falar no final, eu acabei esquecendo, né? Nós estamos praticamente zerando a fila de especialidades médicas hoje dentro do município de Itatiaia. Então você vai esperar em média aí 2 semanas a 3 semanas, no máximo, para você marcar um especialista hoje no município. Então, com as contratações novas que a gente fez de médico, chamou de concurso. Eu falei para ele, olha, agora eu tenho cirurgião pediátrico. Ele falou assim, olha, então vou mandar umas crianças para você operar lá. Eu falei, já estamos retribuindo a ajuda desses primeiros 60 dias. É isso aí. São uma região, são cidades diferentes, mas somos um povo só. Então, não custa ajudar. É isso aí, SUS, que é universal. SUS. Então é isso aí. Gente, obrigado aí, boa noite a todos. Obrigado, João. Já vai dar que hora aí? Obrigado, secretário. 10h10 da noite. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam aí. Peço para quem ainda não assistiu, vai assistir depois, compartilha. Assim que encerrar, assistiu, compartilha essa live aí. Deixa eu só agradecer a todas as equipes do HMI, não vou falar uma específica, senão depois o pessoal fica com ciúme, então todas as equipes. Amanhã eu vou no hospital e falar assim, gente, vai entrar falando assim, ó, o diretor agradeceu só uma equipe do hospital. Aí não, eles... todas as equipes, como eu falei na primeira live aqui, consegui sentar com a maioria, entendi lá o que precisava e eles abraçaram a causa. A gente está caminhando, está andando. Eu tenho certeza que na próxima live a gente vai ter muito mais boas notícias. A gente pula 3 semanas, na quarta a gente faz novamente, Exatamente. a gente vê os avanços. Deu mais ou menos aí um mês, né? A última live. Isso aí, mais ou menos aí que a gente falou. A gente falou 20 dias, mas passou um pouquinho, porque semana passada eu não fiz. A gente não conseguiu fazer. Né? Mas enfim, obrigado pelo espaço e reafirmo mais uma vez o compromisso. Todo município que quiser saber do hospital, pode ir lá no hospital, marca um tempinho lá que eu sempre atendo, sem problema nenhum. Na próxima vamos trazer o Luiz Alexandre. O Luiz Alexandre. É isso aí, bom. O Danilo também. Que é o bacana. diretor. É isso aí. Gente, obrigado, boa noite. Obrigado, Deus abençoe um abraço, a todos. gente, Deus abençoe. Um abraço. Seguiremos firme aí. Abraço.